Começa agora mais um episódio do No Alvo Podcast, o seu podcast favorito. O meu nome é Gabriel Rocha. E eu sou a Camila Muniz. E nós estamos com dois convidados muito especiais, é um casal. E vamos falar sobre vida com Deus e profético. Com vocês, Gabriela e Thiago Miranda. Aê! Sejam pessoal, muito bem-vindos. Obrigado, viu? A gente está muito feliz. A gente já estava falando nos bastidores o quanto a gente está feliz de estar com vocês. E é um privilégio estar aqui hoje. Primeira vez como casal, né? Fazendo um podcast juntos. Estamos muito honrados, gente, com o convite de vocês. Que legal. Quer falar algo, não? É isso mesmo, estamos muito honrados de estar aqui, é um privilégio. Que legal. Nós que estamos honrados de receber vocês, né? De vocês terem aceitado esse convite. E para quem está em casa, no trabalho, no carro, no banheiro e está escutando esse podcast, apresentem-se, falem quem vocês são, com que vocês trabalham. Ah, legal. Vou deixar para minha primeira dama falar. Pode falar você Quer que primeiro. eu comece? É. Então, eu sou a Gabi Miranda, eu sou casada com o Thiago Miranda, mãe do Vitor e do Bernardo. São meus presentes de Deus, os três. Primeiro o Thiago, depois os meninos. E se for falar de profissão, eu sou arquiteta. Voltei a exercer arquitetura fazem 5 anos, no meio da pandemia que eu comecei a exercer novamente. E cuido da casa, continuo cuidando da casa, do marido, dos filhos e exercendo a arquitetura também. É isso. E parte da equipe profética. E faço parte da equipe profética. Ela tá esquecendo, gente. Ela está É porque esquecendo. esse momento tinha que ter de você. Ah, Lembrando entendi. ela. De eu lembrar ela, Sim. né? Então, vou me apresentar. Então, meu nome é Thiago, para quem não me conhece, hein, pessoal, para quem está em casa. Thiago Miranda também, casado com a Gabi, 16 anos, amor? 16 anos. 16 anos, a gente completa esse ano ou completa 17? 17 esse ano. Completa 17 esse ano. Ela falou pai do Vitor e do Bernardo. O Vitor tem 14, o Bernardo tem 10, como a Gabi falou. Também sou arquiteto, a gente se conheceu na faculdade. Trabalho com arquitetura, sou formado em arquitetura também. Acho que em 2005 conheci a Gabi lá. Mas não exerço hoje a profissão. Acho que eu exerci por um período pequeno de tempo quando eu trabalhei com meus pais, né? O meu irmão também na construtora que a gente teve. Fiquei um bom tempo, mas hoje trabalho na OneSubsea, que é uma multinacional aqui em Taubaté. Acho que a Camila teve a oportunidade de trabalhar lá também um período, né, cara? Uhum. E é isso, eu faço parte da Escola de Profetas, sou profeta na casa, sirvo também no painel governo, também atuo às vezes com os jovens quando é solicitado algum apoio, né, tá ministrando alguma coisa, e é isso, estamos servindo ao corpo sempre que a gente é chamado, né? Que legal. Então vocês casaram em 2009? Não, 2008. casamos em 2008. 2008. 2008. Cara, é E tempo, como hein? que foi esse início de relacionamento de vocês? Assim, contextualiza quem tá em casa e eu também, que não conheço. Sim, com certeza. Tipo assim, vocês já faziam parte da igreja, como é que foi? Ah, isso é uma história legal, né, Isso é Gabi? uma história legal. Você quer começar ou você quer que eu fale alguma coisa e você complementa? Você quer começar você falando a sua conversão, como que foi, daí depois eu entro, Ah, pode ser. que é um complemento aí. Na verdade, a gente se conheceu na faculdade, como eu disse. Só que eu sempre fui cristão, né? Na verdade, a nossa família se converteu quando eu tinha 13 anos. Então, eu cresci ali, mas no período da faculdade em si, foi um período que eu me distanciei do Senhor. E eu fiquei longe por alguns conflitos internos que eu tava em relação ao andamento da nossa família, sabe? As situações que meu pai vivia, aquilo me confrontava muito e foi um período que eu desviei. E nesse momento na faculdade eu conheci a Gabi. E assim, apesar de estar desviado, a gente sabe que o Espírito Santo continua sempre ministrando no nosso interior, O temor né? estava ali, né? E o temor a Deus a gente sempre vivia. E assim, era impressionante, porque às vezes eu tentava me esconder na faculdade, mas eu nunca conseguia, porque as pessoas de alguma forma percebiam algo em mim diferente, sabe? E chamava atenção. E acabei que assim, quando a gente se conheceu, foi no segundo ano que a gente veio começar a namorar, eu convidei ela para ir à igreja. Porque por mais que eu tava distante, chegava nos domingos, às vezes eu ia na igreja, chorava muito, arrependido de todas as besteiras que eu fazia durante a semana, e depois voltava a fazer tudo errado na outra semana, mas eu convidava ela para ir. Eu falei assim, vamos lá, acho que você vai gostar, cara. E nesse momento que ela foi, ela se interessou e foi... E aí agora você conta a sua parte. Foi mais ou menos assim. Mais ou menos?
Porque eu comecei, quando a gente começou a namorar, comecei a frequentar a casa dele. E daí eu via meu sogro, minha sogra. Sentava com o Kiko e a gente ficava horas conversando. Eu ficava perguntando para eles, comecei a me interessar, né? Eu olhava aquela família, enxergava Cristo sem saber o que eu estava enxergando, né? Falei, esse modelo eu quero para minha vida. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar, a perguntar. Eu ficava horas conversando com o Kiko de tudo. Eu falava assim, mas não existe extraterrestre? Eu falava tudo, perguntava as coisas. Falei, gente, mas como assim? Me explica isso. Hã? Então. E a gente eu ficava muito interessada, né? No que estava ali na família, né? E era Cristo. Eu estava interessada em Cristo sem saber. E o Thiago falava, não, vamos na igreja. E o Kiko falava muito, vamos. Aí eu comecei a ir, mas por ver esse modelo que eu queria, né, para minha vida. Então, foi aí que eu comecei a me interessar por tudo, né? Me aproximar. Mas foi um processo, né? O processo do nosso namoro, né, até minha conversão verdadeira mesmo, né, em Cristo, foi um processo. E que eu acho que foi interessante, a gente não viveu hoje como os jovens da casa têm a oportunidade de viver a corte, né? E a gente não tinha isso, não conhecia de fato. Então a gente acabou namorando, teve muitos conflitos nesse período que a gente não precisava ter. Que hoje a gente, se pudesse evitar, a gente teria evitado. Mas foi assim, um aprendizado que nos ajudou muito a amadurecer no casamento em si, sabe? Mas foi isso que a Gabi falou, assim, esse contexto familiar, eu acho que puxou ela. E o mais engraçado que eu sempre falo, cara, a Gabi começando a buscar a Deus da forma que ela estava, tão sedenta, me fez voltar. Porque ela me puxou de volta, na verdade, porque eu estava completamente já afastado, né? E só que daí ela começou a ir muito, e ela estava indo na igreja, eu falei assim, cara, não posso deixar ela ir sozinha na igreja. E eu com a sua família, né? E com a minha família, eu não ir, né? Daí eu comecei a ir, e assim, a maturidade começa a voltar, né? A gente começa a crescer em Deus, entender que algumas coisas não é bem como a gente pensava, e a gente vai entendendo esse contexto e vai voltando aos poucos, né? Então foi muito dessa forma, assim, que a gente foi conduzindo e se alinhando em Deus. Né, amor? Vocês falaram, tipo, de desafios e tudo mais, que vocês aprenderam bastante com isso. Se vocês pudessem dar um conselho para os jovens baseado naquilo que vocês viveram nesse sentido de relacionamento, qual seria, assim, o essencial de aprendizado que vocês tiraram desse tempo, né? Nossa, uma boa pergunta, hein, cara? São muitos aprendizados. São mesmo. São muitos aprendizados. Você quer falar você primeiro? Pode Fala você falar. que você tem esse dom, essa voz de radialista sua. Tem? Tem. Deixa eu pensar. Eu acho que assim, quando você não começa de passinho, mergulha. Eu acho que naquela época, eu fui muito de passinho. Aonde eu tô pisando, observando. Mas se é Cristo, mergulha, sabe? E a obediência que a gente aprende, que te protege, né? Não tem como você errar quando você é obediente à voz de Deus. Eu acho que isso Acho que na juventude, eu acho que isso pra mim... Se eu tivesse que falar ou complementar o que a Gabi falou, eu acho que a gente pulou etapas. Sim. Né? A gente poderia não ter pulado essas etapas e ter vivido em obediência e ter colhido isso no início do casamento. Porque o início do casamento a gente teve algumas dificuldades até se alinhar de novo. Né? E houve muito arrependimento, houve muito perdão entre nós, mas, lógico, sempre buscando viver em Deus, aquilo que Deus sonha para nossas vidas, mas se a gente pudesse ter pulado essas etapas quer dizer, se a gente pudesse não ter pulado essas etapas, né, e viver uma vida em obediência em Deus, acho que a gente teria evitado muitos conflitos, né, nesse percurso. Com certeza. Quer continuar essas perguntas? Não, assim, é que assim, numa linha cronológica, né? Vocês conheceram na faculdade, namoraram por 2 anos, é isso? Não, bastante, né? 6 anos já namoro. 6 anos. Ela fala que eu enrolei ela 6 anos, cara. A gente teve um término, né? A gente terminou no meio, nesse período. Mas o término que a gente não conseguia ficar longe um do outro.
Então, era um término que a gente se Foram ligava. uns 6 meses? Foram 6 meses, mas 6 meses terminado. junto. Terminado, mas junto. Terminando, mas assim, se falando no telefone, essas coisas, sabe? Se via na faculdade, era o último ano. O último ano era o quinto ano. O quarto ano, quando a gente terminou. Ah, aí verdade. o quinto ano, do quarto pro quinto. Aí no quinto a gente não ficava na faculdade o tempo todo, né? De fazer estágio. Então a gente se via algumas vezes só. Mas Foi não isso, conseguia 6 ficar anos. longe, né? E aí vocês formaram e casaram. Se Isso. formou. A gente se formou, trabalhamos iniciamos trabalhando Foi um um pouco, ano né? depois, né? Daí a gente se formou, aí veio o noivado, Sim. né? A gente ficou um ano ali noivo. E na daí verdade, a gente se forma em 2005, né? Se a gente casou em 2008... Nossa, verdade, teve mais tempo de namoro. Nossa, É verdade. tá vendo, Thiago? Você Como viu você como eu me enrolou? enrolei, né, gente? E hoje o pessoal da igreja fazendo corte um ano Em depois um tá ano. casando, cara. Você vê que Você tá coisa de casado louco. já. E a gente, eu demorei um tempinho, né? Demorou. Mas eu acho que foi assim, foi muito proposital, porque Deus foi estabelecendo uns passos com a gente muito legais, sabe? A gente teve a oportunidade de ter a nossa primeira casa, então, putz, é difícil você casar e ter logo um imóvel que é seu para você morar, né? E Deus foi conduzindo de uma forma, abrindo portas, e foi uma sequência certa, então a gente acredita que foi Acho que tudo até diante pela da... maturidade, né, que a gente teve nesse tempo, porque eu tava num processo de conversão, né? de conversão, de conhecer a Cristo, de conhecer. Então, se fosse naquele momento, eu acho que poderia Poderia atrapalhar mais. Né? atrapalhar mais. Mas com certeza, assim, vocês falam disso que, assim, de uma forma, nossa, muitos aprendizados, mais desafios, mas eu tenho certeza que Deus usa isso na vida de vocês hoje em dia, né? Isso é uma exato. ferramenta nas mãos de vocês Deus. ganham autoridade para falar. Sim. A Zelinda fala muito isso, né? Que é onde a gente errou muito, é onde Deus nos dá autoridade para falar sobre aquilo, né? E é verdade. E como são os frutos hoje em dia da vida de vocês hoje, como família, tendo os filhos já adolescentes, né? Pode falar também deles crianças. Enfim, como é a vida de vocês hoje? O que gerou? Hoje, eu acho que assim, eu consigo falar hoje que a gente vive um casamento pleno, que a gente vive em plenitude. E claro que a gente sempre tem processo que a gente vai amadurecendo, né? A gente vai... Isso é para a vida toda, né? Mas eu acho que hoje eu consigo visualizar, assim, o que a gente construiu como casal e na vida dos nossos filhos. Que eu acho que, né? Eu acho como o Vitor e o Bernardo são hoje, né? Como eles veem o mundo, como... eles são próximos, como eles se abrem. E... eu acho que a gente conseguiu... né? Eu tenho certeza que a gente falar de casamento é uma etapa dia após dia mesmo, né? De vida com Deus. Mas assim, eu olho para os meus filhos hoje, cara, e a gente tava falando, eu e a Gabi, esses dias tomando café, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, eu acho que a gente tá acertando muito com os dois, sabe? E quando eu falei isso para ela, a gente se encheu muito de alegria em Deus, porque Gratidão. eu vejo que aquilo que a gente está construindo com o Senhor é o reflexo da vida dos nossos filhos, né? E eu olho pro Vitor e olho pro B hoje, assim, eu me alegro muito de ver a forma com que Deus tem formado o coração dele, sabe? A forma com que a personalidade do Vitor e do Bernardo, assim, cara, me enche de gratidão a Deus. E eu falo, pô, Gabi, acho que a gente acertou em algumas coisas, a gente tá acertando, né, mano? Não erramos muito, mas acertamos em algumas. Isso não seria possível se a gente não tivesse um casamento em Cristo, né? E se eles não pudessem ver isso, né? Porque a gente sabe, a gente fala muito, isso é vivido muito na igreja, quanto que um casamento tem que haver coerência, né? Porque os filhos, a primeira coisa que eles vão olhar é se aquilo que o pai e a mãe vivem na igreja, eles vivem dentro de casa. E se a gente não tem essa coerência, é um ponto forte para os filhos começarem a se afastar, né? Então, eles sabem que eles podem olhar pra gente e ter um reflexo assim, putz, que meu pai e minha mãe vivem na igreja, eles vivem dentro de casa. E isso pra gente é o principal. A gente sempre ter essa preocupação de passar e transmitir isso pra eles, né? Sim. E eu posso afirmar, assim, testemunhei isso quando eu passei os dias lá na casa de vocês. Foi, assim, realmente impactante, porque foi um dia a dia normal. É aquilo, né? Ver a vida de Cristo em vocês, ver a vida de Cristo na rotina diária.
Eu não via hoje, né? Hoje em dia, porque corrido, né? A gente vai vivendo e tudo mais. Mas quando eu passei os dias lá, foi assim, realmente me tocou. Eu me senti acolhida. Foi maravilhoso. E os filhos de vocês me impressionou, porque eles eram pequenininhos. E eles falavam coisas assim profundas. E eu ficava assim, que empático, que bonitinho. Mas realmente dá pra ver os frutos daquilo que vocês geraram juntos. Amém. E é muito lindo. Eu honro isso na vida de vocês, porque eu admiro demais o casamento de vocês e a família de vocês. Feliz com Muito você, mesmo. cara. Muito Muito feliz porque a Capa presenciou isso com a gente lá. E eu vi você falar isso, a gente sente de alegria, cara. Pela sua vida e por tudo que a gente viveu junto nesse período, né? Sim, com certeza. Quer passar pro próximo tópico? Não, vamos, é que né, Você vocês estão quer aí no continuar momento na família, né? Daqui a pouco todo mundo com lenço já, né? Ai, eu me a emociono nossa fácil. equipe está preparada, temos os lenços aí. A Gabi só falou de mergulhar, já tava mergulhando em lágrimas aqui. Tô me segurando, gente. Então, é nítido a vida com Deus que vocês têm, né? E até vocês mencionam isso, os seus filhos veem isso. Não só os seus filhos, mas as pessoas que estão de fora, né? E como é que vocês conciliaram essa coisa? Por exemplo, hoje você é profeta de ofício, né? E você também faz parte do ministério profético. Como que vocês entraram nesse mundo, entre aspas? Como que vocês descobriram isso? Como que alguém ativou isso em vocês? Como que foi essa história? Você quer começar você ou quer que eu fale o meu primeiro? Fala você primeiro. Tá. O meu, assim, o ministério é algo que a gente... É complicado falar, porque o ministério profético é um ministério que normalmente fica muito em evidência, né? Só que, assim, eu nunca fui uma pessoa que eu clamava a Deus por ser ministro. Pelo contrário, assim, eu sempre falei para Deus, Deus, eu não sirvo para isso. Não foi algo que, assim, que se eu falar para vocês, Thiago, você queria servir ao ministério, desculpa, mas eu não queria, sabe, irmãos? Eu achava que eu não era apto para isso. Achava que, assim, Senhor, eu tenho tantas coisas e eu acho que o Senhor não pode me ver como um ministro, eu não teria a capacidade de responder aquilo que o Senhor quer para minha vida. Só que, assim, a gente sabe que a vida com Deus não funciona dessa forma, né? E eu lembro, assim, eu participei de muitas escolas de profetas, mas eu não participei com nenhum intuito de... Como eu ministrei já uma vez lá, eu falei assim, eu nunca participei com o intuito de, assim, tô participando porque um dia eu quero me tornar um profeta. Não nesse sentido, mas eu queria realmente buscar entender a Deus e ouvir a Deus de forma mais clara. Então eu participei, cara, de seguidas de escolas de profeta. Eu acho que eu fiz umas 6, 7. E nesse tempo, como a própria escola a gente aprende, a gente vai aprendendo a desenvolver e, assim, ouvir a Deus com clareza e manifestar isso. Então, na verdade, o chamado profético, eu lembro que eu já recebi isso há muitos anos atrás, cara. Quando eu era criança, já vinham ministros e falavam isso pra mim, que eu tinha um chamado, né, a profeta, mas, assim, aquilo que você ouve quando você é criança, mas você nunca imagina que isso é real, sabe? Então, você fica... Ou até quando você concilia, fala assim, mano, isso tem nada a ver, né? O cara errou. Não. Cara, várias vezes o cara falava isso pra mim. Eu falei assim, viajou, não é pra mim, cara. E eu tinha um negócio assim comigo que eu falei assim, pô, meu irmão já serve, cara. Eu falei assim, tá ótimo, o Kiko tá me servindo no ministério aí, deixa eu quieto aqui, né? Eu tinha isso comigo assim, não preciso disso. Eu tô minha vida com Deus, mas não tem jeito, cara. É assim, porque o ministério não é por reconhecimento próprio, mas é por evidência e por aquilo que o corpo vê, através da manifestação que Deus faz, opera na sua vida. Então, nas escolas Deus foi trazendo e conduzindo e eu fui evidenciando as situações, e quando passou alguns anos, eu simplesmente estava num culto à noite, eu nem lembro qual culto que era, cara, mas eu estava passando no fundo da igreja, daí a Camila, profeta, veio na minha direção e falou assim, Thiago, eu queria que você fosse lá na frente, você vai ser ungido. E eu não entendi nada, cara. Ela falou assim, eu falei assim, ungido por quê, Camila? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, você vai ser reconhecido ao ministério. Mas sabe quando você pega alguém no escanteio, assim, o cara tá cruzando no final? Surpresa! Água, né? Toma, você é profeta. Não, mais ou menos assim, porque ninguém tinha me avisado, né? Não. Pelo menos você lembra disso, ninguém me avisou. Não, e eu nem tinha vindo nesse dia no culto, porque o Bernardo tava gripado, alguma coisa assim. Cara, e eu fiquei em casa. Agora que eu tô lembrando, isso foi demais. Nem a Gabi tava na igreja, cara. Não. Eles simplesmente chamaram e falaram assim, Thiago, você vai ser ungido e a gente... Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz,
quando a gente menos espera. Daí só sei que sentei lá na frente e de repente derramaram óleo na minha cabeça e eu tava ungido profeta na igreja. E foi assim, basicamente foi assim, irmãos. E acho que já faz... Cara, eu não lembro qual o ano que foi isso. Foi antes da gente casar? Não, foi depois, né? Bem depois, né? Depois do Vitor nascer, né? Não vou... Acho que 2015. Acho por aí, 2015. O Bernardo já tinha nascido. Já tinha, né? Já, 14, 15, é isso mesmo. 2015 já faz tempo já também, hein? É que eu tô ficando velho mesmo. 2015 foi o ano que eu mudei pra Taubaté. Ah, é? Oh, que legal, cara. Então, eu cheguei aqui, você foi ungido. Eu conheci o Sonho de Deus em 2016. 2016? Foi quando eu conheci o Sonho de Deus. Não sabia que existia até então. Cara, que doideira. Faz tempo. E como é que foi o dia seguinte, o minuto seguinte disso, né? Nossa, como é que você boa... processou essa informação? A gente, assim, eu sempre tive muito temor a Deus, sabe? Como a gente falou, assim, mesmo fora da igreja, naquele período que eu tava mais afastado, eu fazia as coisas que às vezes desagradavam a Deus, mas eu já tinha o pesar dentro de mim, falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Então, quando também eu fui consagrado ao ministério, eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade, cara. E eu fiquei com isso, porque a gente sempre brinca muito nas escolas de profetas, mas o ministério profético parece que a responsabilidade é até um pouco mais dobrada, porque aquilo que você entrega para a vida das pessoas, o que você ouviu de Deus, que você vai entregar sobre a vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade triplicada naquilo, né? Então, para mim, o sentimento que eu te falo foi muito temor. Foi mais do que eu já tinha, parece que dobrou isso na minha vida, essa preocupação de, Senhor, agora... Né, falei assim, agora ou o Senhor fala ou eu não vou falar um A, porque eu não vou falar nada daquilo que o Senhor me pedir para eu falar. Então, assim, muita responsabilidade, muito temor a Deus para que isso dobrou e incrementou cada vez mais, né? Mas quer falar você? Fala Gabi? Você, Gabi. Eu falei muito. O Thiago tinha isso, mas comigo, eu me apaixonei pelo profético. Comigo foi diferente. Quando a Camila tinha sido ungido profeta, a Suca, elas aprenderam muito. E daí eu lembro que a Camila estava fazendo uma apostila sobre o profético. Eu falei, cara, eu quero saber mais. E eu acho que foi o primeiro discipulado profético, foi eu e a Camila, numa salinha no fundo, com um montoado de cadeira, a gente sentava ali e ela me falava a respeito do profético. E ali eu fui me apaixonando mais pelo profético. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, assim, esse amor mesmo, né? Por ouvir a Deus com clareza. Eu acho que muito mais do que ter essa intimidade com Ele, no nível de poder escutar Ele com clareza. Eu acho que isso, para mim, eu busquei isso, né? E daí também, fiz todas as escolas, todas, né? E daí depois a gente foi chamado para a equipe profética. Por evidências também daquilo que você manifestava, sim, né? E estamos aqui até hoje. Hoje eu ajudo o Alex ali. O Alex hoje é o líder da equipe profética, né? A Cá foi por muitos e muitos anos e agora o Alex está à frente e eu tô de secretária ali da equipe profética, ajudando o Alex, junto com a Manu e com a Fran. Mas só uma coisa legal também de falar pro pessoal de casa, não é pré-requisito você fazer escola de profetas pra você se tornar profeta, viu, meu irmão? Tem nada a ver, nada a ver, esquece isso. É escola de profetas para você aprender a ouvir a Deus. Tenha claro isso com vocês, tá? Eu acho que você pode até falar um pouco, explicar o que é a escola de profetas. Porque a gente está falando aqui, pode ser que alguém não saiba nem o que é isso. E basicamente é isso que eu falei. É você aprender a discernir a voz de Deus, né? Que todos nós ouvimos, podemos ouvir, temos esse relacionamento com Deus, mas muitas das vezes a gente não entende como Deus fala conosco. Como Ele pode falar através do quê? Então a escola de profetas é para a gente discernir essa voz com clareza e saber, assim, quando Deus está falando com você, quando é a sua alma que tá gritando dentro de você, para que você não tenha essa mistura naquilo que Deus quer trazer à sua vida. Porque muitas vezes é essa mistura que traz o engano
das Sim. decisões que a gente toma, né? E a gente acaba assumindo consequências por muitas vezes errar nas decisões e nas escolhas. Por isso você falou da responsabilidade. né? Exato. Fala dos protocolos também, né? Exato, a questão do caráter do profeta, que não pode ser corrompido. Tô fazendo escola de profetas. Tô aprendendo um pouquinho. Muito Mas bem. aproveitar que vocês estão aqui, né? E para esclarecer também para as pessoas em casa, porque acho que as pessoas ainda têm muito essa visão do profeta e tudo mais. E como assim, equipe profética e não é profeta? Entendeu? Dá uma explicaçãozinha assim rápida para as pessoas se contextualizarem, né? Quer explicar? Explica você. Explico. Na verdade, assim, a gente entende que o ministério profético é um ministério muito atuante. E Deus restaurou isso através do novo pacto, através da restauração dos 5 ministérios. Então, só que hoje o ministério profético é um ministério muito mais de edificação e consolo do que era antigamente de palavras de juízo, né? Que era o que acontecia no antigo pacto. Então, a igreja, como é muito falado na equipe profética, né, e nas aulas, todos nós somos proféticos. Porque se a gente entende que nós carregamos o Espírito Santo de Deus, ele pode falar com todos nós. Então, não é que existe uma só pessoa que pode ouvir e falar da parte de Deus. Não, todos nós portamos esse Espírito, que nada que mais que é o Espírito Santo de Deus. Só que a diferença é que uns têm o ofício do profeta e outros fazem parte da equipe como aqueles que também ouvem a Deus de forma clara. Agora, o ofício é como se essa pessoa tivesse uma responsabilidade diferente no corpo de Cristo. No sentido de edificar realmente o corpo. De trazer isso de forma, como que eu posso falar assim, mais completa ao corpo em si. A responsabilidade maior de estar profetizando para a igreja, né, para o corpo. Ser o portador daquilo. E principalmente, né, quando você vai profetizar para uma pessoa, esse individual, né, que a gente fala, esse momento individual, onde você traz uma palavra. Autoridade diferente, né? Sim. Que Deus deposita para a pessoa edificar o corpo de Cristo. Sim. Exatamente. E as pessoas que fazem a escola, elas têm que entender o protocolo, como a Camila estava falando. A gente não chega profetizando para ninguém. Tudo isso debaixo de uma liderança, de um envio, no ambiente certo. Então, não é de qualquer maneira que a equipe profética vai estar atuando, né, profeticamente, mas sim quando é chamada, debaixo da liderança, debaixo de um envio. Então, tem todo esse protocolo que a gente segue, né? Já o profeta de ofício, ele tem já uma certa liberdade para poder profetizar, né? Claro que tem os momentos corretos, mas isso Deus vai conduzindo, né? E eu acho só um ponto, a Camila tocou num ponto que é muito importante, que realmente é uma aula específica da escola, que é sobre o caráter. E caráter, assim, a evidência do profeta hoje é muito mais pautado naquilo que ele tem como caráter tratado em Deus do que muito mais o dom. Porque é muito difícil hoje, a gente fala muito isso também na escola de profetas. Você vê quantas pessoas que são ministros, mas não têm um caráter aprovado. Então, a chance dele usar o dom que Deus deu para marcar a vida de uma pessoa negativamente é tão grande porque ele não tem um caráter tratado. Então, muitas das vezes, para o ministério profético em si, o caráter é muito mais importante até do que a própria evidência do dom. Porque ele sabe o momento certo daquilo que ele pode transferir uma palavra para alguém, trazer uma palavra para alguém, porque Deus já tem tratado isso diante dele, sabe? Tem um versículo, né, que fala que o dom tem que ser sujeito, né, o profeta, exatamente. não o profeta sujeitado ao dom. No ano passado, a gente entrevistou aqui a profeta Camila, e ela falou exatamente isso. Na escola de profeta também se fala, mas ela comentou aqui no podcast de como uma palavra profética, por mais que seja boa, talvez no momento errado, pode fazer um estrago enorme. Exatamente. Porque é o peso, né? Não é um peso, mas é o peso da palavra de Deus, né? Você tá entregando a palavra de Deus sobre a vida da pessoa. Então, vai receber com não um peso de pesado, mas um peso de responsabilidade. Realmente. Às vezes espana, né? Ou assusta. Mas eu fiquei, assim, curiosa. Porque vocês dois vivem essa vida profética e tudo mais. E é aquilo, né? As pessoas têm essa visão mística de, o profeta anda descalço, usa aquelas roupas de... pele de camelo. Ou aquele saco de batata. Teve uma fase que usaram bastante, né? E sai gritando pelas ruas, meio doido ou meio solitário. E vocês... É o cara que olha, tá lá na frente, aí ele olha o cara lá no fundo da igreja e fala assim, você, cabelo roxo. Já aponta o pecado do irmão lá
no fundo, já, né? Assim diz o Senhor, é uma coisa assim. E você disse mesmo, né, Thiago, que a sua vida, você tá mais assim, voltado na parte do corporativo agora, e você atua em algumas áreas da igreja e tudo mais, mas você disse que não é tão aparente, né? Não aparece muito nos lugares. E eu queria saber como é pra você usar esse ofício de profeta. Você é um profeta, né? Você foi chamado profeta desde o ventre. Como é você ser esse profeta nesse mundo corporativo? Porque eu sei que Deus te usa como profeta nesses lugares. Não necessariamente você precisa estar numa praça aí gritando aos quatro Camila, ventos. você tá com umas perguntas muito profundas, cara. Mas tipo, como é que é o dia a dia de vocês no trabalho? Como é ser um profeta Não, eu vou falar pra você, eu acho que assim, é uma das maiores, não vou dizer que são lutas, mas é uma das maiores questões minhas e desafios que eu tenho com Deus. Porque eu falo assim, ó, eu quero ser muito preciso em ouvir nas minhas decisões do dia a dia no mundo corporativo, exatamente como a Camila falou. Porque isso sim vai me trazer sentido no dia a dia. E a forma com que eu me manifesto para quem tá do meu lado, cara. Eu acho que isso é o principal. A forma que as pessoas olham para mim e podem falar assim, putz, ali tem um cara diferente. Ou assim, ele não é a mesma pessoa que os demais, sabe? Então, tudo que eu tento falar, a forma com que eu quero me expressar no trabalho, eu sempre penso, assim, como que Deus espera que eu me expresse naquele momento, sabe? Seja num tom de voz, seja na forma com que eu falo uma palavra. Então, esse é o meu contexto do dia a dia, sabe? Se numa reunião, às vezes, assim, uma reunião meio tensa, que eu posso parar e falar assim, Deus, o Senhor quer que eu fale agora ou não? Fico quieto para ouvir mais. Então, eu tô toda hora tentando discernir esses momentos, sabe? Para que eu não venha extrapolar nas minhas decisões, eu não venha errar, dar um pisão em falso. E principalmente, eu acho que a Camila falou num ponto muito legal, mas eu acho que é principalmente a forma com que você lida dia a dia com as pessoas, cara. Porque, assim, a forma que você tá e as pessoas olham e enxergam sua vida, isso diz tudo a respeito de quem você é, né? Então, se você consegue manifestar a Cristo no seu ambiente de trabalho, só se expressando da forma que você é, pô, isso é o mais lindo que existe, né? Você não precisa nem falar, você não precisa ministrar a palavra para a pessoa, mas a forma com que você se expressa, ela já vê algo diferente. Você manifesta. Você manifesta, exato. Porque a palavra diz isso, a palavra diz que nós somos cartas vivas diante do Senhor, né? Então as pessoas nos leem, e ela não nos leem o que a gente ministra, mas ela nos leem como nós nos comportamos, né? E esse ambiente pra gente é o mais importante. Porque, querendo ou não, a Camila trabalhou lá, ela sabe muito bem disso. É um ambiente muito desafiador, assim, são pessoas, muitas das vezes, muito intelectualmente desenvolvidas, porque são realmente, mas ao mesmo tempo você tem esse conflito de, cara, como é que você toca a vida de uma pessoa que tem um intelecto já tem exacerbado, né, lá em cima. Então é muito buscando essa linha com Deus, assim, de ser muito sensível a ouvir a Deus no ambiente e a forma com que a gente se fala e expressa, né? Eu acho que esse é o ponto principal que eu vejo, assim, no dia a dia. Muito legal. E você, Gabi, como, assim, a sua vida profética, você é apaixonada pelo profético, né? E como é se movimentar sendo profética na sua vida, na sua rotina? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ser profético a todo momento, né? O profético que tem que caminhar dentro de nós o tempo todo, né? Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Isso é falando sobre a intimidade, né, com Cristo, você acordar, você ter esse tempo com Cristo e trazer Ele para todo momento, né? Quando eu levo as crianças para a escola, a gente ora, a gente coloca um louvor e eu acho que assim eles vão mais seguros para a escola, para enfrentar. A gente sempre faz isso, né, amor? E isso é importante. E eu acho que, como eu estou em casa mais, né, porque eu trabalho, né, que nem eu falei, voltei a ser arquiteta, tinha pausado um tempo, mas eu trabalho em casa, então vou pouco para visitar obra, assim, é pouco, mas... Hoje você trabalha para uma empresa ou você é uma profissional autônoma? Meus pais tinham uma construtora e eu trabalhava com eles, os dois são engenheiros. É bem parecido com a história do Thiago, que o pai dele é engenheiro, o irmão engenheiro. Mas meus pais são engenheiros também e eu trabalho com eles hoje. Hoje minha mãe está na prefeitura e eu tô mais com meu pai à frente de alguns projetos. A gente pega alguns projetos e
Então, eu tô em casa. O home office, para mim, é a maioria dos meus dias. Então, acredito que no cuidado, no amor, né? Que eu trato os meus filhos, o meu marido, né? O cuidado que eu tenho que ter ali com eles. E eu acho, vou dar uma que você faz muito bem. Eu acho que é a percepção dos filhos, assim, daquilo que eles estão vivendo no dia a dia. Sim. A mãe, a mulher, além disso, ela já tem esse sexto sentido, né, para as coisas. Para a Gabi, mais ainda aguçado por causa do dom profético que ela carrega. Então, acho que isso é uma coisa que você tem esse cuidado muito bem, né, amor? Saber discernir, né? O que eles estão Passando, sentindo, né? o que eles estão passando. Trazer para perto no momento certo, conversar. E eles são abertos, assim, né? Contam pra gente, né? As coisas. Então, acho que, assim, é ver mesmo. O profético, eles vendo o profético na casa, né? Sim. É Cristo na casa. Manifestando. E a gente ali. tenta sempre passar isso para eles no sentido assim, ó, tá vendo? Quando acontece alguma coisa, assim, tá vendo como Deus tá falando com você nisso? Para que eles despertem para essas coisas, sabe? Despertem para entender a voz de Deus também. Eu falo muito pro Vitor isso, assim, ó como Deus tá falando com você através dessa amizade que você tá tendo agora. Assim, você tá vendo que não era para você ter começado e ele já tá entendendo essas coisas. Eu tô tendo umas conversas muito legais com o Vitor, mesmo com ele novo. E isso tem me honrado muito como pai, assim, sabe? Eu falei assim, cara, o Vitor tá aprendendo rápido algumas coisas. E eu vejo muito isso, ele de discernir esses ambientes mesmo, cara, dentro de casa e tá... Sim. Né, amor? Tendo Sim. essa percepção, né? Mas também nós temos muitos testemunhos, né? Proféticos, que a gente pode dizer, né? Não, isso a gente quer saber com certeza. Eu acho que... Conta alguns. assim, começando Nossa, ela falou pelo muitos, nem trabalho. Eu sabia de muitos. Tem Começando muitos. pelo trabalho, assim. Teve alguma situação que... No trabalho. Eu acho que assim, Deus me inspira ali em tudo que eu faço, Deus né? é criativo, Ele né? é muito criativo. E toda vez que eu vou começar um projeto novo, eu peço para ele me inspirar, né? Agora, nesse momento, eu tô fazendo um centro de autismo. Então, eu peço muita inspiração para Deus, né? Para todos os detalhes, né? Estudo bastante, tô estudando bastante, que tá em andamento esse projeto. E sem ele, parece que, sabe? Falta tudo. Sim. Então, ele me guia em cada coisa que eu vou fazer. Mas falando assim, teve um momento, quero só compartilhar com vocês um testemunho, que teve uma época que a gente viveu que não era uma época que a gente estava trabalhando, né? Antes, então, se a gente for falar de dependência de Deus, a gente depende de Deus tanto quando a gente está trabalhando, quando a gente está sem trabalho, né? Sem recurso. E teve uma vez que a Eliana estava ministrando na igreja e eu estava com 20... A gente estava num tempo bem apertado, né, amor? Uma época bem apertada. Uma época bem apertada. E Deus sempre ministrando com a gente, né? Pra gente ficar tranquilo, ter plenitude nesse tempo difícil. Então, eu precisava comprar um uniforme pro Vitor, da escola. E custava R$24. Eu tinha R$20. E eu vim pra igreja. Aí, Deus falando através da Eliana, ali pra todo mundo, a Eliana falou assim, ó, toda vez que eu tô na igreja, eu pego tudo que tem na minha bolsa e entrego de oferta. Aquilo mexeu, eu falei assim, pai, eu preciso comprar o uniforme do Vitor, né? Ainda falta R$4. Daí eu falei, amém. Vou entregar tudo. Vou ser obediente ao que o Senhor está falando. Porque Deus mexeu muito comigo naquele momento. E eu entreguei de oferta. No dia seguinte, foi assim, foi muito leve, sabe? Não foi um peso. Falei, e agora? O que eu faço? Nada. Eu falei, pai, tudo é seu. No dia seguinte, eu recebo um telefonema de uma loja falando assim, oi, Gabi, tudo bem? Você tem uma comissão para receber aqui na loja. Eu falei, gente, que comissão, que loja. Eu falei, vou lá, R$10, comissão de loja, né? Porque eu tinha indicado, uma cliente tinha indicado meu nome, né? Como tinha escolhido alguns vasos para ela na loja. Ela colocou meu nome como arquiteta e eu nem sabia. Né? Eu tinha ido à loja, tinha ajudado a escolher tudo, mas ela tinha dado meu nome ali como arquiteta. E eles me ligaram. Aí eu fui lá receber o valor. Eram R$200. Nossa. Então,
né? No dia seguinte, isso. E daí eu tive o uniforme do Vitor, tive oferta para dar, tive tudo como Deus faz. A gente escutar a voz dele naquele momento. Então, acho que o profético é em tudo. É naquele momento da oferta, é em casa. O profético tá no nosso intrínseco dia a no dia. dia a dia. Tá. Eu lembrei de uma interessante no trabalho. Agora eu posso contar para vocês? Claro. Nem estou curioso. Não, que eu tenho alguns casos agora que eu fui lembrando, a Gabi foi contando, eu fui lembrando alguns casos do trabalho que me chamaram a atenção, assim. Quando eu entrei na empresa, eu não entrei no cargo que eu estou hoje, né? Eu entrei como supervisor de facilities, que é como se fosse um líder de toda a infraestrutura da fábrica, né? Eu cuidava de todos os contratos de terceiros. E por causa disso, eu supervisionava uma equipe que era muito grande, era todos os terceiros da fábrica. Acho que a Camila lembra um pouco, assim. E tinha uma empresa específica, que era um terceiro, que tinha uns 30 funcionários. E a gente tinha a oportunidade de fazer... Toda segunda, a gente tinha uma reunião que chamava de DDS, que era para explicar, era um diálogo sobre segurança. Então, para lembrar os pontos importantes para o pessoal que ia trabalhar em altura, ia trabalhar em limpeza em espaço confinado, as preocupações que eles deveriam ter. E eu falei assim, cara, eu preciso aproveitar essas reuniões de alguma forma, né? Para não só falar disso, mas... Eu falei assim, eu comecei comigo, eu falei assim, cara, eu vou fazer umas orações no final para quem quiser ficar. Na minha tinha oração, né? No começo. Daí eu pegava, aproveitava, a gente fazia num quiosque que era lá na fábrica, antes não tinha ainda área de lazer, tinha um quiosque. Daí eu reunia todo mundo lá, chamava os caras de segurança também, que ficava lá na portaria. Falei assim, ó, a gente vai fazer o DDS, mas depois no final do DDS eu vou fazer uma oração. E quem quiser ficar, fica. Eu sei que você tem que fazer, tem que ser polido essas horas, né? Tem que ter o jogo de cintura. Falei assim, ó, se você não quiser, fica à vontade, pode se retirar e ir pro seu trabalho. Todo mundo queria pegar uma oraçãozinha, né? Ninguém se retirava. Daí ninguém recusa uma oração. Ninguém recusa. Daí ficavam umas 30 pessoas... E eu puxava a oração e eu falava assim, vocês querem colocar alguma coisa? Algum pedido que vocês tenham? E, cara, quando eu vi essa reunião de segunda que eu fazia, o pessoal só ia por causa da oração e começava a vir outras pessoas. Virou uma célula. Não, virou quase uma célula. Eu falei, cara, acho que tá ficando até... Vão pegar mal já comigo de fazer isso. Mas eu falei assim, como eu tô coordenando a equipe, eu vou continuar fazendo. E fiz todo o período que eu tive lá nessa função, que foi... acho que 1 ano e meio até ser transferido para outra, eu fiz isso todas as segundas ou sextas-feiras, né? E eram pedidos, assim, de tudo quanto é jeito. Pedi para orar pelo pai, pedi para orar pela mãe que estava enferma, assim, e a gente sempre orando. E depois, cara, beleza, eu saí da função, acho que 1 ano depois, assim, eu fui almoçar lá no refeitório. Daí, cara, umas coisas que, assim, você fica feliz, mas um cara bateu nas minhas costas, assim, e falou assim, ô, Thiago, você lembra de mim? Eu falei assim, lembro sim, ele chamava Moisés, né? Eu falei assim, ô Moisés, como é que você tá? Ele falou assim, cara, eu queria te pedir um favor, você não pode voltar lá na área? Eu falei, nossa, mas por que? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não é, cara, é que a gente conversando assim, a gente sente muita falta de você lá com as suas orações, que não sei o quê. E assim, eu fiquei muito... Cara, foi um presente de Deus pra mim aquilo lá, sabe? Porque eu falei assim, pô, não foi em vão, sabe? Você passa por aquilo, você tem essa oportunidade de manifestar algo em Deus... E, de alguma forma, foi tocado. A palavra não volta vazia, né? Foi uma semente. Foi uma semente. E daí veio um outro senhor que estava junto, que era pintor, fazia... Pô, Thiago, a gente precisa de ser lá, cara. O Diego não... Nossa, até falei o nome, cara. Não tem problema, ó, gente. Isso aqui ninguém vai saber. Mas o rapaz que tá hoje na função falou assim, ele não faz oração com a gente. Daí eu falei, não. Deixa que eu vou falar com ele. Eu vou falar pra ele puxar umas orações com vocês lá. Ele falou assim, mas vem às vezes visitar lá a gente. Daí eu falei, tá bom, eu vou sim, cara. Mas assim, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque eu falei assim, pô, cara, é impressionante como a palavra não volta vazia e a gente pode construir algo em Deus, mesmo que seja simples, mas assim... no lugar que você tiver, sabe? E como essa época eu tinha mais oportunidade do que eu tenho hoje. Hoje é uma área que eu sou muito independente e bem sozinho, assim, sabe? Eu toco as minhas coisas bem sozinho, então eu não tenho... lidar com muitas pessoas. Agora, essa época, eu lidava com 20, 30 pessoas diariamente, né? Então você tinha mais facilidade disso. Mas, assim, é aquilo que eu falei. A gente procura manifestar em todas as áreas da forma que a gente tem a possibilidade, né? Sim. Mas só lembrei disso porque eu achei interessante para contar para vocês, cara. Acho que foi legal.
Eu sou também apaixonada pelo profético. Eu gosto, assim, demais, porque desde que eu descobri que eu posso ouvir a voz de Deus, quando eu tive minha primeira experiência com Jesus, assim, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu falei, gente, dá pra ouvir então? É assim que funciona? Porque eu cresci num ambiente cristão, assim, sabe? Só que eu nunca tinha tido experiências, assim, de ouvir a voz de Deus. Então, assim, me apaixonei completamente. E eu entendo que Deus fala de diferentes formas com as pessoas. Sim. Ele fala diferente comigo, ele fala diferente com o Gabriel, fala diferente com o Pimenta, fala diferente com você, com o Thiago. E eu queria saber como é que Deus fala com vocês. Qual é aquele toque especial, aquela nuance, como Deus te pega na curva. Como ele te arrebata. Eu vou deixar a Gabi essa começar, Gabi. Como Deus... Pra mim eu falo assim, é nítido porque você... Como ele tá em mim, então ouvir a voz dele... É que muitas vezes a gente confunde, né? Tem aquela assim, será que é minha voz? Será que é a voz dele? Mas aonde você está? Você tá num momento de sentimento, de alma? Você tá num momento, né? Mergulhado em Cristo, onde você... tá entendendo que, né, quem é você, quem é ele ali naquele momento. Então, eu acho que é mais você entender a estação que você tá com você mesmo, sabe? Eu acho que isso te dá um norte. Te ajuda a entender o que, né? Agora, se você tá na alma, tá, né, no desespero, tá no medo... a gente ouvir a voz de Deus parece que confunde um pouco. Agora, quando você tá... É turbulento. Agora, quando você tá... Eu acho que na plenitude com Ele mesmo. Entendendo esse momento, na calma. Fica mais fácil você discernir. Eu falo assim, quando a gente vai profetizar para alguém, eu falo assim, eu sou uma caneta, a pessoa é um papel. Quem que pega a caneta e escreve no papel é Deus. Eu não tenho o poder de pegar, da caneta se movimentar sozinha. Ela só se movimenta com Deus. Isso quando a gente vai profetizar para alguém, né? Mas a gente tem vida, né? A caneta não tem vida, mas isso é no momento de você profetizar para outras pessoas. Agora, quando é você, o seu momento com Deus, é vida. É o seu momento ali, né? Com Ele, de intimidade, você começa a saber discernir quem é Ele, quem é a alma, né? Falando. Acho que é isso, não sei se não, você falou de um jeito assim, geral, né? De como Deus fala. Vou falar especificamente comigo, cara, Deus me pega muito de madrugada. Porque eu acho que é o horário que a minha cabeça para um pouco, sabe? Então, muitas das vezes, quando Deus quer falar algo, assim, é impressionante. Eu acordo no meio e eu não durmo mais. E começa aquilo martelado, aí eu tenho que parar, começar a anotar no celular ali do lado, porque senão eu não consigo nem dormir. Até o ponto que eu chego para Deus e falo assim, Deus, por favor, deixa eu dormir agora, cara, porque daí eu acabo de escrever para ver se eu consigo. Mas normalmente quando é alguma coisa forte assim, é madrugada. Agora, eu fico muito atento no dia a dia, assim, nos sinais assim, que acontecem, sabe? Seja em qualquer situação, ou com as crianças em casa, qualquer percepção assim que Deus quer falar comigo, porque Deus fala muito através deles também. E lógico, através da nossa esposa, porque a nossa esposa já é praticamente a voz de Deus em pessoa no casamento, né? Então, ouvindo a Gabi assim, e muitas vezes ela tem uma palavra muito diretiva e eu percebo muito quando Deus quer falar algo comigo, assim, e aquilo ministra no meu coração através da vida da Gabi, né? A gente... E vice-versa. E vice-versa, vice-versa. Mas assim, comigo é mais dessa forma, assim, sabe? Esse tipo. Eu fico muito atento com filme também. É impressionante como Deus fala comigo com filme, cara. Comigo também. Nossa, eu gosto demais de assistir as coisas. Cara, não, e na hora que tá falando... O seu irmão já mencionou isso também. Falei assim, cara, eu assisto todo filme que eu assisto, falo. Cara, mas muito, muito. Filme, série, assim, eu me pego direto também, paro, começo a escrever alguma coisa que Deus falou, assim, através de uma expressão ali. Eu falo assim, não, Deus tá falando algo nesse tipo. E na hora eu paro e começo a escrever. Então, essas coisas eu fico muito atentas, assim, no meio. Até mesmo no trabalho, cara. Às vezes alguém fala uma frase, assim, que você fala assim, ih, cara, Deus me pegou aí. Você nem esperava, mas, assim, alguma coisa que você fala assim, não, Deus tá querendo falar alguma coisa através disso.
Putz, esses dias posso contar um caos, nada a ver, mas... Pode. Mas eu achei assim muito louco. Eu até falei na palavra de ofertas um tempo atrás. O pessoal estava fazendo uma apresentação e normalmente você faz 1 minuto de segurança antes da apresentação. Pelo Teams, uma apresentação remota. E ele estava explicando sobre o WD-40. Já ouviram falar desse Sim. WD-40? Que é um produtinho... Lubrificante. Um lubrificante? Não tinha ouvido falar. Nunca ouviu falar? É pra colocar em porta, quando tá... Que você coloca em fechadura, coloca em dobradiça, sim, que é um lubrificante Aham. mesmo, né? E ele tava falando sobre por que o nome é WD-40. Olha isso, cara. Eu falei assim, cara, como é que Deus tá falando comigo outra vez disso? Só que foi algo tão interessante que ele falou assim, vocês sabem por que é WD-40? Ele começou a explicar. Porque o dono, o proprietário que desenvolveu a ideia, ele teve 39 tentativas de fazer funcionar o produto e só na 40ª que funcionou. Nossa. Daí eu falei, cara, na hora que ele falou isso, eu falei assim, meu, o cara tentou 39 vezes, cara. Ele falhou 39 vezes. Daí Deus começou a falar assim, viu, ele falhou 39 vezes. Mas na 40ª ele acertou. Daí Deus começou a falar assim, você tá vendo como é a persistência das coisas? Daí, cara, no meio do cara falando, eu comecei a pegar meu celular do nada e comecei a lotar, assim, porque foi muito forte ele foi falando. E Deus falou assim, ó, você tá vendo quanto de vezes que você tem que persistir na sua vida e não pode parar, porque às vezes você tá na iminência de conquistar algo em Deus, e daí Deus foi jogando muito. Eu falei, nossa, uma palavra que não tem nada a ver. Mas assim, a gente tem que estar atento mesmo a essas coisas, né? Então, só dei esse contexto, porque pra mim me chamou muita atenção na época. É aquilo, né? Deus é criativo. Deus Então é criativo. ele fala com a gente de forma criativa, né? E a Exatamente, gente tem que estar atento para ver esses sinais, porque senão É. a gente perde. E o que você falou é a questão do discernimento, Exato. que é treinado. Uhum. Sim. Exatamente. Como treina o discernimento? Mas daí, assim, eu vou falar pra vocês um contexto, a Gabi pode depois complementar. Pra mim, assim, o que eu vejo muito claro da gente ter o discernimento profético é quando você pega o exemplo de Samuel na casa de Eli. Porque Samuel foi deixado pela mãe na casa de Eli muito novo. E ele não tinha percepção de ouvir a Deus. E muitas das vezes, quando Deus falava com ele de madrugada, que ele falava assim, Samuel, Samuel, ele pensava que era Eli. Que era o sacerdote que estava chamando ele. Então, assim, a percepção nossa de discernir a voz de Deus vai muito da gente conhecer e entender como Deus fala conosco. Porque ele tinha a referência maior dele, era o sacerdote da casa, que era Eli. Então, a partir do momento que a gente consegue ter essa referência de quando Deus está falando conosco, a gente aprimora a nossa sensibilidade para falar assim, ó, nesse momento Deus está falando comigo. É como se você identificasse que aquela forma é a forma que Deus fala com você. Porque foi assim que Samuel foi aprendendo. Ele primeiro teve a voz que ele imaginava quem ser autoridade espiritual sobre a vida dele, que era Eli, e a partir daquele momento ele foi aprendendo a discernir a voz de Deus. Então esse é um momento que a gente tem que ter essa... É bem uma linha bem tênue mesmo ali, mas de você entender quando é alguém... a primeira autoridade sobre a sua vida, sabe? É como se fosse algo muito claro, assim. E a partir desse momento você vai ouvindo a Deus com mais clareza depois disso, né? Mas é um estágio de maturidade em Deus mesmo, né? E Deus fala através de todas as coisas, né? Deus fala através de uma imagem. Do Deus fala WD-40. um WD-40. Ele fala de todos os jeitos. Eu tive uma experiência muito forte com Deus que a gente, na escola de profetas, a gente aprende, né? A ouvir uma palavra, depois um versículo. E a gente vai construindo. E eu tenho um testemunho muito forte de uma palavra que Deus me falou e mudou completamente a minha vida. Caramba, nem eu sei disso. Sabe? Você vai lembrar agora. Tô curioso Eu agora. vou contar a história dos 4 aos 26 anos, resumindo, porque dos 4 aos 26, eu tinha muita cólica, muita dor intestinal, era muito forte a ponto de desmaiar. E a partir dos 16 anos eu comecei a ter convulsão de tamanha dor que eu sentia. E eu achava que todo mundo era assim, porque dos 4 anos até 26 anos, e foi bem na época que eu casei com o Thiago, e eu sempre passava mal, assim, de manhã. E eu comecei a pegar ônibus para ir trabalhar em Lorena, né, que meus pais são de Lorena, a construtora é de lá. E ele me levava, né, me deixava na rodoviária e eu ia. E eu comecei assim, nossa, se eu passar mal no ônibus, né, quem que vai me acudir? Que ficava assim. De repente, eu comecei a sentir sintomas de taquicardia, suor.
E comecei a ficar bem nervosa, que o Thiago tinha que me levar na porta do ônibus, porque eu achava que eu ia desmaiar ali, passar mal e eu não ia ter ninguém. Eu falava assim, fica no celular, qualquer coisa eu te ligo. E eu comecei a ficar com pânico, comecei a ficar com medo de passar mal. Aí numa dessa, no ônibus, eu liguei pra minha irmã, eu falei, eu tô tendo um ataque cardíaco, certeza absoluta. Ela falou assim, não, você tá tendo síndrome do pânico. Eu falei, não é possível que eu tô tendo síndrome do pânico. Eu porto a Cristo, como vou sentir síndrome do pânico? Comecei a brigar ali comigo mesmo. Eu desliguei o telefone na cara dela e comecei a orar no ônibus, todo mundo olhando pra minha cara. Eu falei assim, não, pai, em nome de Jesus, eu não tenho síndrome do pânico. Eu rejeito isso. Deus me falou, leite. Foi só essa palavra. Quando Deus me falou leite, eu falei, é isso. Eu tomava leite todos os dias, desde pequenininha. Já tinha feito todos os exames possíveis para tentar descobrir o que é que eu tinha, tomografia, tudo. Tinha feito todos os exames. E daí eu parei de tomar leite, acabou. Nunca mais eu senti dor, não tive mais desmaio, não tive mais nada. 4 meses depois, eu fui tomar um Nescauzinho. Falei assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não saí da cama. Deus me respondeu com uma palavra, me trouxe a cura, né? Isso foi tão impressionante só falar, porque assim, eu conheci a Gabi, eu nunca vi ela diferente disso. Ela sempre desmaiava, sempre tinha essas dores, assim, eu não conhecia outro jeito, sabe? Então foi tão forte isso mesmo, porque foi assim, pô, uma libertação através de uma palavra que Deus deu, né? Uma palavra. Muito legal. Deus fala. Muito legal. E eu tenho um testemunho também, pode dar também? Claro. Um testemunho da Escola de Profetas. A Gabi lembra bem disso, e pra mim, eu já falei algumas vezes, cara. Mas assim, pra mim... A gente tem tempo? Tem tempo? Tem. Esse pra mim foi o mais marcante da minha vida. E eu só queria falar pra vocês, porque às vezes a gente espera muito vir um ministro de fora pra falar assim, Deus vai ministrar a minha vida através de uma pessoa de fora. E a gente não perde de ver de quantas pessoas que estão ao nosso lado, o que elas portam e carregam assim no dia a dia, cara. E foi numa escola de profetas, que é o Léo, filho da Paty. Vou até honrar a vida dele. Léozinho, se estiver vendo aí, cara, abraço, amo você, viu, meu amigo? Mas o Léo, filho da Paty, cara, a gente fazendo um exercício profético. Eu já falei isso algumas vezes, acho que quem tá aqui já me ouviu, né? Mas vou falar de novo. Ele deu uma palavra para mim que era para você entregar uma visão um pro outro, daquilo que Deus estava falando. E ele falou assim, ó, Thiago, não entendi, mas eu te vejo com uma mochila, com uma bolsa de oxigênio nas costas. Até gaguejei para falar. E ele falou assim, e Deus tá me falando que você vai precisar muito. Que você vai perder o ar esses dias, perder o fôlego, mas que Deus vai te dar a vitória em cima disso. E eu quando eu ouvi, irmãos, eu fiquei bem assim, apreensivo. Eu falei assim, nossa, deixa eu me preparar, né? Porque assim, eu falei, caramba, que será que pode ser? Naquela semana... No dia seguinte, né? No dia seguinte, a gente estava com o Bernardo, nosso filho menor, internado no hospital, porque ele tinha problema de respiratório, sabe? Ele teve aquele H2N3? H2N3. Só que assim, foi num ponto tão grave que um dos pulmões dele tinha sido completamente tomado já. E depois, assim, mais profundamente, que a gente estava no hospital, assim, e a gente soube depois da médica, ela falou assim, ó, foi um milagre, porque assim, era muito difícil o quadro que ele tava. Ele já tava. E ele já tava. A enfermeira falou pra mim que se a gente demorasse 3 minutos, a gente tinha perdido ele. Então. E a gente ficou. Ele ficou internado, acho que uns 3 dias. Foi, 3 dias. 3 dias. E foi assim, foi o dia. Acho que a semana mais difícil da minha vida, cara. Assim, de ver ele lá. E de estar com ele lá, ter essa situação. A oxigenação dele estava muito baixa, né? Então, é naquele nível que quando a gente vê hoje no Covid, quando o cara já chega, eles já entubam, sabe? Então, pra gente foi um período muito duro, né, amor? Foi. Mas foi assim, e eu nunca vou esquecer disso na minha vida, porque assim, de novo, às vezes a gente espera um profeta vir de fora da igreja. Ah, não, porque o ministro tal vai vir. Cara, a gente espera no dia a dia uma palavra que você recebe, às vezes, na escola de profetas, uma palavra. Ou uma imagem que alguém te dá. Cara, aquilo te... Se você deixa Deus agir naquilo, você
caminhar em direção àquilo, Deus trabalha de uma forma, cara. E aquilo foi tão marcante na minha vida através da vida do Léo. O Léo da Paty. E o né? tempo todo no hospital, que foi um período muito difícil, a gente tinha certeza que Deus estava cuidando de todas as coisas. E Ele cuidou de todas as coisas em todos os momentos ali dentro. Mas foi muito especial. Esse dia pra mim, assim, ter essa oportunidade de viver essa demonstração de Deus através de alguém aqui da igreja, assim, da casa, foi muito legal, cara. Quer dizer, foi muito difícil, mas muito legal ter recebido a palavra. Valorizar, né, a palavra que a gente recebe, né? Sim. Às vezes as pessoas não... Parece que fica tão... Tenho sempre, o tempo todo, Comum. Deus sempre fala comigo. Aí parece que, Exato, tipo... se torna comum, né? se torna familiar, né? Isso, se torna e aí familiar. perde o valor, que deveria ser o contrário, né? Isso. Devia valorizar mais ainda. É. E não... É só mais uma palavra profética aí. Mas essa questão do discernimento é muito real na vida de vocês. Dá pra sentir, né? Palpável. E eu penso a mesma coisa que a Gabi falou, essa questão de você estar próximo de Deus. Não que Deus esteja longe e tudo mais, Ele habita em nós. Mas eu penso assim, numa casa, moro os dois dentro da casa. Eu tô na cozinha, Ele tá lá na sala, entendeu? Eu não tô no mesmo cômodo, então O ambiente. fica um ruído, né? O ambiente fica um ruído. Então, cabe a mim chegar perto pra ouvir. Exatamente. Então, fazer esse esforço, né? Estar ali perto e conseguir ouvir de forma clara, sem esses ruídos. Então, eu vejo muito claro isso na vida de vocês, como um casal, como indivíduos. Amém. Mas é muito bonito mesmo. É verdade. Inclusive, eu acabei de receber aqui as perguntas dos nossos telespectadores que mandaram através do Instagram, conhecendo um pouco de vocês e do assunto. E eles mandaram aqui. Lê a primeira pergunta pra gente, Camila. Como vocês veem o futuro da sociedade atual? Eita. Nossa, Fugiu bem do que ele tava falando. entrou num contexto de política que eu gosto, hein? Olha, Mas até agora você não tocou em política. Não toquei. Mas não é um podcast de política. Não, é verdade. Fica a dica aí, pessoal, podcast de política. Como o profético atua na área política? Nossa, muito interessante, hein? Mas aí, justamente, eu acho que é o que eu tava falando. O profético, ele atua muito numa área de governo, né? E de como você manifesta isso em esferas governamentais, né? Então, uma das coisas que o ofício do profeta cabe nesse momento é justamente você decretar, e essa autoridade, através de você ter o ofício de profeta, te dá essa autoridade de decretar nessas esferas, né? Então, isso é um ponto interessante. Mas a pergunta foi sobre a sociedade em si? Vem o futuro da sociedade atual. Caramba, cara, que pergunta profunda. A gente tá recebendo perguntas muito profundas, hein, Gabi? É a primeira, hein? Mas eu acho assim... Deixa eu ver como que eu posso dar essa resposta, cara. Eu vou dar a resposta de acordo com um dado que eu recebi, que eu vi esses dias em algum jornal, não lembro qual. Mas de como a população jovem no Brasil tem crescido em buscar a Deus. O número de conversões de jovens no Brasil tem crescido exponencialmente. E para mim isso é a chave de transformação da sociedade futura, né? A forma com que todas as vezes que Deus quer mudar e transformar uma sociedade, Ele transforma através primeiro das pessoas, né? Numa transformação pessoal. E você vê que uma população jovem tá tendo esse encontro e mergulhando em Deus, buscando esse relacionamento, você entende que o futuro da sociedade pode ter um caminho promissor em relação a isso. Porque Deus vai poder moldar a sociedade de acordo com essas novas pessoas que estão se entregando em Deus, né? Então, eu vejo com bons olhos, assim. Uma esperança. Eu vejo com uma esperança. E também, falando do debate político em si, tem sido um debate muito... Como é que eu posso falar? Muito, muito vivo hoje em dia para todo mundo, né? Por exemplo, quando eu era na idade de vocês, cara, eu nunca me interessava por política, mas por nada. Eu não sabia nem quem votar. Não sabia quem que eram os candidatos quando eu tinha 16 anos. Simplesmente, pai, quem que você vai votar? Nesse cara, então eu vou votar com você. Hoje o debate está muito mais claro, assim, está muito mais coerente. As pessoas se interessam. Pô, o painel de governo que a gente tem na igreja é o retrato disso, né?
Você vê a quantidade de jovens interessados em entender como funcionam as coisas. Então, para mim, isso me salta aos olhos de falar assim, cara, Deus está conduzindo a nossa geração para um outro rumo. E isso começa realmente, cara. A igreja precisa tomar essa posição, né? Então, isso que eu vejo com muito bons olhos a situação. Fala você um pouquinho. Não, eu acho que você falou com muita propriedade. É porque desse assunto eu gosto, né? Então, eu já não vou ficar entrando muito nisso. Eu acho que se for falar aí eu acho que, como mãe, eu acho que, né, pensar na sociedade é pensar nos filhos, né, dentro de casa, né? O exemplo é como a gente conduz ali a criação deles. Eu acho que isso, sim, para mim, trazendo para minha realidade, eu acho que essa é a diferença que a gente faz. Vocês falando isso, você falou dos filhos, né? E da questão da esperança. Eu percebi uma coisa que todas as vezes que a gente entrevistou alguém aqui, a gente perguntava a respeito do futuro, era isso, era a esperança. Você fala assim, cara, pessoas estão se convertendo, a palavra de Deus está sendo propagada. Só que o que eu vejo hoje, no dia a dia, no trabalho, em qualquer área, em qualquer lugar, rede social. é assim, o mundo está piorando, mas não a questão tipo, de nossa, como as coisas estão acabando, mas a questão do tipo, a geração que está assumindo é uma geração fracassada. Uma geração ruim. Dos jovens adolescentes. Sim. Então, assim, todos os que vieram aqui falaram assim, cara, os jovens estão se convertendo, os jovens estão caminhando. Só que lá fora é ao contrário. Cara, mas os jovens são preguiçosos. Contrário mesmo, os jovens não conseguem trabalhar sem o celular. E é verdade, né? Hoje se tem muito a questão do, por exemplo, do estereótipo da geração Z. Né? De às vezes não aguentar uma pressão, de não conseguir trabalhar direito. Então, assim, o mundo tá mudando, só que assim, lá fora foca-se tanto nos lados ruins e justamente por não ter esse olhar, né? Que a gente tem a respeito da palavra de Deus. Então, eu acho que a gente indo na contramão do mundo não é ignorar a realidade, mas reconhecer os fatos, que nem você falou. Cara, as pessoas estão se convertendo, as coisas estão acontecendo. Né? Uma coisa importante do profético, né, que eu acredito que seja, é olhar como Deus olha, né? Ter essa noção da visão de Deus sobre as coisas. Eu faço bastante isso na escola, porque eu trabalho com crianças, né? Então, eu preciso olhar elas como Deus olha elas. Então, assim, isso tem gritado bastante, assim, em mim, em todas as coisas, em todas as áreas. E o que vocês trouxeram é realmente uma visão profética. A gente reconhece, né, a situação atual da sociedade, mas a gente também conhece o nosso Deus, né? E a gente sabe quem é Deus e o que ele pode fazer. E essa situação, eu só vejo essas situações ruins como algo para Deus usar, né? Para Deus transformar. Então, é bem legal ter essa visão, assim, profética do futuro. E realmente é aquilo também, né? Famílias fortes edificam uma sociedade forte, né? Então, se a gente começa a passar por um movimento de restauração das famílias, cara, a gente está construindo uma sociedade mais forte a cada dia. E é lógico que esse não é um trabalho que a gente vê de forma rápida, né? É uma construção e vai tempo para isso, né? Mas a gente, assim, eu vejo que o corpo de Cristo em si no Brasil tem se movido e a gente tem vivido coisas diferentes, sabe? As pessoas realmente estão sedentas buscando a Deus, as famílias estão sedentas por isso, e eu vejo com bons olhos aquilo que Deus está construindo no nosso país, assim, nesse sentido. Não vai ser agora, a gente não vai ver um movimento tão rápido, mas os nossos netos vão ver, os seus filhos vão ver, né? Então... Está em construção. Está em construção, Próxima pergunta? Próxima pergunta dos nossos telespectadores. Quando vocês têm uma visão, um sonho ou algo do tipo, como vocês identificam se ela é para vocês, para a igreja ou para alguém? Muito boa. Quer começar ou quer que eu... Para mim, sempre foi muito claro quando Deus dá uma visão para minha vida, né? Porque eu acho que, assim, o frio na barriga que eu sinto quando Deus está falando comigo... através de uma visão, de um sonho, é diferente o que eu sinto, sabe? Agora, quando é para a igreja, eu acho que aí vem aquele peso da responsabilidade de você discernir, porque às vezes uma visão, um sonho, ele precisa ser discernido para poder ser passado, né? E às vezes um sonho que você sonhou, né, uma visão que você teve para a sua vida, comigo é assim, Deus parece que vai construindo
aos poucos, sabe? Agora, quando é uma visão para a igreja ou para uma pessoa, é muito direto. Comigo funciona dessa forma. Não sei se eu vou falar assim. também de outro ponto de vista também. A gente entende que a palavra também diz isso, a gente não julgar o profeta, mas julgar a profecia, Sim. né? Então, cabe sempre a nós, mesmo assim, eu que sou profeta, a Gabi que faz parte da equipe profética, a gente trazer a palavra ou a visão que a gente teve para um julgamento. Sim. Então, a gente sempre compartilha com os líderes e com o próprio apóstolo L, para que eles entendam e ensinam, assim, ó, a gente dá a nossa interpretação daquilo que Deus ministrou no nosso coração, a respeito da visão, mas a gente entrega para eles, para assim, ó, o que vocês acham? Vocês discernem da mesma forma? Para que eles também tenham uma palavra de direção em relação àquilo. Então esse eu acho que é um primeiro passo. Agora o segundo também, a gente falar, como a Gabi falou, às vezes é muito claro quando Deus te dá uma direção, porque aquilo, você já tem a interpretação muito rápida. Quando você tem dúvidas nessa interpretação, isso pode ser misturado com a tua alma ou com o teu sentimento. Então, o que acontece muito também quando você recebe uma visão, você tem que analisar muito o contexto que você está vivendo naquele momento. Você está num contexto muito... Você não muito... está sendo contaminado. Exato. Você não está com um contexto conturbado. Às vezes você está numa situação difícil no seu trabalho, com muita pressão, ou mesmo dentro de casa. E você tem uma visão que acaba trazendo o contexto e a realidade que você está vivendo para aquele momento. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado. Assim, como é que você tem uma visão sobre alguém e você vai entregar para a pessoa? Você não pode de maneira nenhuma isso. Você precisa trazer para que alguém possa julgar diante de um contexto. Falar assim, ó, tá adequada, não é momento, ou tá ok, pode entregar. Então, a gente tem que ter saber as estações certas para poder entregar. E analisar sempre muito isso, o contexto que você está no momento. Porque isso, a sua alma, que é reduto das suas emoções, influencia demais nisso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Mais uma vez, né? É aquilo do discernimento e a maturidade de você ouvir a Deus com muito cuidado, né? Sim. Se resume nisso, né? Em depender também de Deus, né? Entender que você tem que estar alinhado com aquilo que Deus está falando. Ter essa responsabilidade, esse discernimento. E você falando isso cabe dentro do protocolo. Exatamente. Né? Que, inclusive, responde a pergunta que era a terceira aqui, que perguntaram, cara, quando você tem uma profecia, quando você recebe algo, como que você julga isso? Você leva para alguém, você faz isso? E é o que você falou, cara. Na Bíblia diz, né? Julga a profecia. E às vezes a gente tem uma visão talvez limitada sobre aquilo. Exato. E é o que você falou. Às vezes a gente está preso num contexto, preso numa situação que a outra pessoa não está. Então ela vai ter uma visão diferente daquilo. Né? Exatamente. E isso é aquilo também. Todo mundo pode... Deus se move no nosso meio de todas as formas. E Ele pode trazer uma visão para qualquer pessoa. Né? Isso não é exclusividade de algumas pessoas da igreja. Porque Deus fala através de todos nós. Só que essas pessoas que recebem têm que ter esse cuidado de falar assim, ó, recebi ao trazer para uma liderança e não sair entregando isso para qualquer pessoa. Esse é o grande ponto, né, da nossa vida com Deus. Eu acho que tem muito isso de Deus é nosso pai e a gente vê o pai como referência, né? Então eu não vou agir diferente de como Deus agiria comigo. Então o protocolo serve exatamente para você ter esse cuidado que Deus tem com você. Ele não te expõe, ele te corrige com amor, ele te consola. Então, assim, a gente tem que agir baseado naquilo que a gente vê de Deus para conosco, né? Exatamente. Perfeito. O exemplo perfeito. Isso. A profecia, ela não traz medo, ela não traz vergonha. Nossa, eu morria de medo de profeta quando eu era criança. Eu tinha muito medo. Não traz ela acusação. Não traz acusação. Então, é o amor e cuidado dele com a nossa vida. O ministério profético hoje, né, do novo pacto que a gente fala, é 3 pontos principais, né? Edificar, consolar e exortar. E o exortar nunca no sentido de expor, mas exortar no sentido de trazer para perto. Então você traz a pessoa em amor para você trazer uma palavra. Aquele lance que a gente via, eu sou crente velho já, né? Aquele lance que você via às vezes profeta se levantar no meio da igreja e apontar o dedo para a pessoa. Não, porque a sua vida... isso daí não existe, meu irmão. Não existe. Né? Você mata uma pessoa dentro da igreja com uma palavra desse jeito. Então, é por isso que o ministério profético hoje ele é muito mais... Ele é edificado junto com os outros ministérios da igreja, né? Com o pastor, ele trabalha junto, pastor, profetas, evangelistas, mestres e o apostolado, trazendo edificado em corpo, né? Ele não é um ministério itinerante que você trabalha sozinho, né? Nossa, eu fico emocionada, assim, com
sensível é esse ministério, né? A gente, às vezes, tem essa visão de, tipo, é uma coisa mais cascadura, mas quando você realmente entende o desenho original de Deus para esse ministério, é uma coisa, assim, linda de ver. Eu cresci em igreja pentecostal, assim. Era uma coisa, assim, meio... Era assustador, né? Era assustador, gente. Imagina uma criança, assim, o povo rodando e eu Nossa, eu já tive vários exemplos também. O pastor dava uma de profeta, falava assim, agora eu sou profeta. Então, tipo assim, era uma coisa bem doida. E hoje viver numa casa, né? Uma casa onde tem essa visão do profético, essa sensibilidade. Essa maturidade, essa né? responsabilidade, essa maturidade é realmente emocionante. É muito bom mesmo. Olha, depois dessa aula, agora a gente vai para uma parte do nosso podcast que é a área do momento dos conselhos. Nós temos muitos telespectadores de diversas idades, desde os jovens aos jovens há mais tempo, né? E tem algumas perguntas aqui que a galera mandou e a gente gostaria de escutar de vocês, né, da experiência que vocês tiveram. E a pergunta que mandaram aqui é a respeito de casamento. Quem está começando agora a vida de casado, qual é o conselho que vocês dariam? Eu vou falar uma palavra, então, como a gente aprende na escola de profetas, uma palavra. Eu acho que transparência. Eu acho que esse é um segredo principal, assim, que eu vou puxar para mim, que eu demorei a entender isso e a viver isso, colocar isso em prática. Gabi, eu errei muito. Então, acho que quanto mais você for o mais claro possível, o mais transparente possível e o mais verdadeiro possível, eu acho que você evita 99% dos problemas, dos conflitos, né? Na linha de uma palavra? Pode falar, então. Vamos lá. Intimidade. Mas a intimidade em Cristo. Quando você tem intimidade com Cristo, você consegue ter intimidade com outra pessoa. Que você entende que é o amor de Cristo. A intimidade com Cristo é o amor, você viver o amor dele, o cuidado dele. Você conseguir, né, colocar isso no casamento, primeiro você precisa viver em Cristo. Depois você traz isso para o casamento. Essa intimidade, esse amor, esse cuidado, você vive com ele. Aí sim você sabe o que é viver isso com outra pessoa. Acho que é isso. Agora, seguindo na linha Escola de Profetas, então... Vamos lá. Um versículo. Como um casal pode discernir o chamado de Deus juntos? Não precisa ser um versículo, não. Pode falar o que vocês sentirem de falar. Na verdade, assim, o casal não vai discernir o chamado de Deus, né? Isso é uma construção, né? Com Deus na nossa vida. E é uma construção no corpo que você está inserido. Isso não é muito... Porque senão você constrói um ministério, você e o seu cônjuge, né? E esse não é. Nós estamos inseridos em um corpo. Então, na verdade, assim, o que a gente tem que estar disposto é ao servir ao Senhor. E a forma com que Deus vai se manifestar através das nossas vidas, ou pode ser através de um ministério, que Deus vai nos levar a isso de alguma forma, ou não, através da nossa profissão, do nosso relacionamento em si. A gente não precisa ser um ministro para manifestar a Deus, né? A gente manifesta isso em qualquer lugar onde a gente está. Então, na verdade, assim, eu entendo que não é um chamado que amadurece no casal, né? Até porque Deus tem algo individualmente para cada um, né? Então, a gente tem que entender que a gente faz parte desse contexto de corpo. E é aí que a gente é construído e edificado em Deus, né? Não sei se você quer... Não, eu acho que quando a gente entende isso individualmente, o casamento é entre três, né? Então, quando ele entende isso em Cristo, eu entendo em Cristo, eu acho que a gente... Converge, né? Não tem como não. Exatamente, essa é a palavra. Convergir o casamento a ele e tudo fluir. A palavra do ano da igreja, convergir. Não são duas metades, né? São dois inteiros em Cristo. Exatamente. Muito bom. Nossa, falou bonito agora, hein? Esse podcast está muito, como fala, palavras profundas, né? Eu tô até ficando emocionado. Vamos para as perguntas importantes. Então, que time que você torce? Pô, essa eu gostei, cara. Pode falar? Não, melhor não falar, né?
Não sei, pode Fica à falar. vontade, né? Pô, então eu já vou falar. A igreja inteira sabe. A igreja inteira sabe, mas é bom ressaltar o nosso tricolor paulista, né, Meu cara? Deus. Graças a Deus. Graças a Deus eu sou convertido e livre, né? Então, tricolor paulista. E você, A Gabriel? plateia só nos murmurinhos ali. Você tem time? Não, eu tenho, mas isso fica para outro episódio. Eu não tenho, então eu tô tranquila. Olha, Camila é neutra. não, todo mundo tem um time. Quando eu casada, eu vejo qual é o time do meu marido. Qualquer Isso, coisa Camila. eu torço. Queira junto Deus com que ele. seja um São Paulino também pra você. Se for corintiano, daí eu vou torcer pro Palmeiras. Tô brincando. Tô brincando, gente. Um conselho para os jovens. Conselho para os jovens? Cara, que... Acho que eu posso falar... Sejam ousados com Deus. Eu acho que a ousadia do jovem, essa fase é o momento para isso. Sabe? É o momento que a gente tem para isso, para se lançar de uma maneira mais profunda. Porque depois que a gente casa, a gente tem tantas coisas, tantos senãos, né? Tantos porquês. Tem que cuidar do meu filho, cuidar... E às vezes Mais a gente... responsabilidades. mais responsabilidades. E a vida do jovem, cara, a gente tem toda... Posso falar isso porque eu lembro dessa fase e eu desperdicei muito tempo disso. E a gente tem essa oportunidade, de se lançar, cara. De se lançar e ser ousado com o Senhor mesmo. De entregar tudo, assim, né? Acho que as grandes manifestações, assim, bíblicas de você ver das pessoas que seguiram Jesus foram grande parte deles foram jovens, né? E às vezes jovens até mesmo... O apóstolo Cristiano estava ministrando ontem na igreja sobre Davi, né? E assim, cara, é tão impactante de ver, porque assim, se for ver, ele era um menino. E ele teve as maiores, assim, batalhas e formas de expressão de ousadia através da vida de Davi, cara, como um menino. Assim, como um menino, assim, como um adolescente para um jovem, é impressionante, né? Então eu diria coragem. isso. Eu diria isso. Eu acho que ousadia, assim, eu acho que seria uma palavra legal para colocar nesse ponto. Gostei. E você, Gabi? Eu acho que assim, não se ingessem ao mundo. O que eu quero dizer com isso? Não se sintam envergonhados de manifestar Cristo para o mundo, né? E eu acho que se libertar mesmo do que é apresentado a você que não venha de Cristo. Eu acho que mais esse... Eu falo isso porque é uma coisa que eu vivi, sabe? Então, acho que eu fiquei meio engessada, né? Por ter vivido no mundo. Então, quando eu era jovem, eu ficava assim, envergonhada de falar de Cristo. E quantos arrependimentos eu tive naquela fase, né? Por que eu não falei de Cristo? Por que eu não orei com tal pessoa? Então, acho que a ousadia entra bem aqui nessa... Complementa bem o que eu tô querendo dizer, né? Cumprir a vontade de Deus, né? Que falou do Sempre. versículo ontem em relação a Davi. Eu acho que essa ousadia vinha dessa vontade de cumprir a vontade de Deus, né? Então, é muito bom. Muito legal. Camila, por favor, puxa o próximo bloco. Último e próximo bloco. Então, Caramba. nós vamos pro bate-bola. Que é assim... Você vai beber um gole de água. É assim, um bate-bola que você pode driblar, você pode fazer Cruzar, embaixadinha. Caramba, você cara. você pode segurar a bola ali, ser fominha, ficar um pouquinho com a bola Eu no gosto. tempo. Então vou chamar o Vitor, então. Jogador Fazer gol em casa. contra. Enfim, um Não, bate-bola. gol contra não pode, né, Camila? Não pode, né? Mas se fizer. Vai que tudo bem. acontece. Vai que acontece. Enfim, daí a gente vai soltar uns tópicos aqui e aí vocês vão. Vocês respondendo. respondem. Aí Se quiserem explicar o porquê, fiquem à vontade. Tá bom. Fica à vontade, eu vou puxar o primeiro. Eu vou deixar você começar. Não, você falou que você ia começar todos. Mas Agora pô, você eu vai queria começar. que você falasse mais. Aí Nossa, falei bastante. Gente, Então eu sou tá uma bom. pessoa muito quietinha. Então tá bom, eu começo. Então. Vamos lá, Camila. O livro que marcou a caminhada espiritual de vocês. Vamos lá. Nossa, essa é uma bela pergunta. Um livro que marcou. Eu tenho um livro que marcou. Um livro que eu ganhei quando eu estava me convertendo. O Kiko, o apóstolo Cristiano, meu cunhado, me deu um livro que chama O Poder da Palavra. Se eu não me engano, é Gary, eu acho o nome do autor. Aquele livro mexeu muito comigo. Porque
ele falava exatamente do poder que a gente tem. Eu acho que isso também entra muito no profético, né? Sim. O poder que a gente tem através da nossa palavra. E esse livro, para mim, até hoje, se eu leio ele, ele conta vários testemunhos, né? Sobre a força que a nossa palavra tem. Acho que é esse. Eu não tenho um que eu lembre de cabeça, assim, mas o último que me impactou mais que eu li foi Engenharia da... Não puxando sardinha, né, pra família, mas foi Engenharia da Graça, né, do Kiko. Então, foi o último que foi mais impactante pra mim. Tem alguns que eu tenho que ler mesmo. É que eu acabo misturando muito livro de política, que eu gosto muito. E às vezes vou deixando os outros em escanteio, mas foi o último que eu li, assim, mais impactante, né? Sim. O último mais impactante para mim foi o da Leila, tá, gente? Porque Ai, eu quero muito não ler. tem Nossa, tô uma ansiosa pra revelação ler. ali. Leia, porque... Fica a dica, você, telespectador, É. o livro A Mais Linda A História Mais de Linda. Amor, por Leila Miranda. Cara, a voz Está do disponível Gabriel é muito na radialista, Goodjump. né? Na nossa loja virtual da Goodjump. Um Você livro tem uma voz de maravilhoso. Nossa, eu tô interrompendo. Vai. Mas não, eu tô falando, chamou a atenção, o Gabriel tem uma voz de radialista, cara. Não, que isso. Aquela voz lá na agenda do sonho deve ser dele. né? É, eu acho Não, que o Pimenta não me chama mais pra gravar essas Não coisas. chama? É, não me chama mais. Tá te Tem que chamar, sabotando. Pimenta. Próximo. Assim, lá. de livro, vocês comentaram esses do espiritual, mas tem algum outro livro que vocês gostam muito, que vocês leram assim, que... Eles a Bíblia. Putz, não, tirando A a Bíblia parte... é leitura diária. Putz, tem... Ó, eu vou falar um que eu tô terminando agora, ele já é um livro antigo, mas vou puxar a sardinha pro meu lado da política, que eu gosto muito, mas é 1984, do George Orwell. Uhum. Eu acho que é um livro importantíssimo para todo jovem ler, cara, porque conta toda essa Movimentação. essa movimentação que a gente tem vivido hoje no cenário político do país, assim, e entender como que funciona esses quadros do que é o momento de ditadura que a gente pode viver. Como começa. Como começa, exatamente. Eu acho que é um livro que ele dá as etapas, parece que ele é um livro até profético para o momento que a nação vive, Uhum. sabe? Então, esse livro é um livro que eu tô mais focado nele no momento, né? Que me vem à mente, eu gosto de ler, mas não vem nenhum, assim, marcante para eu poder, a não ser os livros, né? Aí eu vou citar todos os autores do Sonho de Deus, porque esses são leitura, para mim, para a vida, né? Todos que o Kiko escreveu, o livro da Z também. Então, eu esqueci disso, né? esses livros... O livro do AP, Acho que né? O livro da livro do AP. Todo mundo Eu recebe errei. quando chega. Eu errei. Cara, eu lembro Eu que acho eu li que- o Eu Errei num podcast. Não foi num podcast, não. Pô, não estaria assistindo podcast, né? Mas foi em alguma coisa. Lembrei, eu cheguei a trabalhar aqui na Rica, quando era TV Rica. E tava rolando algum programa e eu era responsável pelas câmeras. E aí tava tudo certo gravando e tinha o Eu Errei na bancada ali, de dentro do estúdio. Aí eu comecei a ler. Você lê um negócio em 1 hora, não É são 30 rapidinho, páginas. né? Rapidinho. E aí eu falei assim, cara, eu nunca tinha lido, não ganhei quando eu cheguei na igreja. E aí eu li, cara, como é legal. E assim, são alguns questionamentos e algumas coisas que tem ali, que, cara, é uma pessoa que tá aqui, que escreveu. E é o que você falou lá no começo do episódio. Cara, são pessoas que estão do nosso lado. Valorizar, É. né? A vida de... Eu quero Sim. citar um livro que, como eu já sabia a história dele, mas esse livro eu chorei do começo ao fim, é o livro da Fernanda. Não tem como, né? Mistério, Mãe de 3. Pra mim foi um livro também que mexeu muito por estar muito perto de toda a história, né? Muito próxima. A Fê é muito minha amiga, então foi um livro também que mexeu muito Só o comigo. título já dá mais... Não, e o negócio que é legal é você conhecer o autor. Os livros do Apóstolo Cristiano, você lê e você lê com a voz dele. Tá escrito do jeito que ele fala. Exatamente. Você lê até com a dura que ele dá na hora ali, Eu né? imagino eu lendo o livro da Leila com a voz dela também. Quando eu começar a ler, eu Exatamente. tenho certeza que vai vir a voz da Leila, assim. Ó, agora que a gente tocou a bola aqui em todo mundo. Próximo, que é um lugar que vocês sentem a presença de Deus mais forte. Caramba, Existe cara. algum lugar que vocês chegam assim, assim, cara, aqui... Eu não tenho esse lugar. Para mim, aonde eu estiver,
não tem como não sentir a Ele. No momento que eu paro, eu falo, Pai, quero te ouvir. Eu posso estar aonde for. Não se limita a um lugar físico. Não me limito a um lugar físico. Isso é uma realidade mesmo, não se limita. Mas eu tava querendo dar uma resposta. Eu queria dar uma resposta de um lugar. Talvez um lugar Eu que posso- você gosta de estar. Eu queria. Nesses momentos. Pra ouvir Sim. a Deus. Mas eu ia falar assim, pra mim, realmente, parece até clichê falar, mas é a igreja, cara. Não tem jeito, assim. É aquela história, né? Quando você tá fora da igreja, parece que você é um membro deslocado, né? Parece que você foi imputado da parte do corpo, né? E eu falo pra Gabi, às vezes quando a gente não consegue vir, ou acontece alguma coisa na semana que eu falo assim, Gabi, putz, cara, não tá legal, bicho, a gente precisa ir, a gente precisa estar lá, porque eu fico mal de eu não estar envolvido, eu fico mal de eu não estar envolvido, sabe? De eu não estar no corpo em si, parece que eu sou um membro mesmo amputado do Avulso, corpo, né? Avulso, Porque, assim, o fluir de dentro da igreja, assim, aquilo Há uma movimentação. nos incrementa e nos cresce muito, sabe? Você ouvir o testemunho de alguém, aquilo te traz esperança, te traz paz. Então, é um fluir que Deus faz, que aquilo nos faz crescer nele, né? A gente é edificado dentro da igreja, né? Sim. Então, é isso. O lugar é isso. Uma comida que amam comer juntos. Putz, isso aí é legal, hein? Saiu um pouco do vamos contexto gospel, não? Comida? A palavra Aquela de Deus. pergunta secular, pergunta gospel. Ai, cara, não, o Gabriel foi ótimo, né? Bem religiosamente a gente poderia falar a palavra do Senhor. Não, mas uma comida, cara, que a gente gosta muito vamos falar lá da Avenida Itália, que a gente tá meio fã. Putz, a gente tá comendo demais poke. A gente ama comer pouco. Cara, Sabe eu pouco tenho comida que havaiana? experimentar. A eu não gente comi ama ainda. comer Cara, a pouco. gente tá Comida mais- japonesa. Ai, comida A japonesa. gente mas- ama, mas o poke... Mas o poke pegou a gente, cara. E os 4, porque o Vitor e o Bernardo também, e a gente come. E daí, quando o Bernardo deixa um restinho, eu e o Vitor ficam disputando pra Disputando comer ali o o resto. resto dele. A Mas gente poke é ama muito bom, poke. cara. Poke é muito bom. Nossa. Fica a dica aí, pessoal, pra quem Fiquei quiser. com vontade de comer, que eu também, assim, não cheguei a experimentar, mas eu como bastante comida japonesa. Eu sei que tem uma Não, é muito similar, similar- É muito similar, similaridade, Tem algum lugar que vocês sonham em ir juntos? Acho que tem vários, né, amor? Pode Tem. ser em casal e em família também. Eu tenho vontade de conhecer a Itália, É. Toscana. Tenho muita vontade de ir nessa região, assim. Eu acho que Que é um isso falando sonho. em contexto de casal, né? É. Se fosse falar em contexto de família, eu acho que seria muito legal levar os dois pra conhecer a Disney em si, que eu acho que seria marcante pra eles, né? Sim. E acho que é mais isso, né? Você tem algum massa. lugar? Que eu queira ir? É. Itália. Queria ir pra Itália. Itália é demais, né? Cara, Acho que qualquer Romântico, vilazinha, né? qualquer vilazinha na Itália já No sul ali, seria que legal. pega aquele calorzinho. Nossa, que lá E deve falam ser que as bom pessoas demais. são muito, assim, simpáticas, né? No Receptivas. interior. é igual você quer ir pro cenário do filme do Luca. Já assistiu? Da Luca. Disney? Cara, é o retrato do É. estereótipo. Cara, o meu sonho é ir pra Patagônia. Patagônia? Você sabe Não, onde mas- fica? Sei lá. É cheio de Argentina, né? Isso. É o sul da América do Sul. Mano, pra mim é o lugar mais lindo do mundo. Não, dizem mesmo. Eu É acho muito legal. que eu já ouvi falar sobre isso, sobre lá ser lindo. É que eu sou um cara muito pro calor. Eu não gosto do frio. Então eu sempre vou voltar em viagem pra esse lado de calor, praia, assim, né? Mas Patagônia todo mundo fala que é top demais, né? Acho que eu vou com a minha motinha lá, mano. Vai de moto. Eu vou fazer uma pergunta mais pra Gabi, que eu sei que ela gosta. Eu gosto também. Um dorama. Ah, Nossa, Deus. Cara, eu nunca vi nenhum. Deixa eu tomar minha água aqui, então, eu cara. tô Me fazendo. perdoe. Eu fiz o Thiago assistir um Ah, dorama não revele comigo. isso, Revelo. pô. Porque assim, foram muitos anos. Eu assisto dorama há muitos anos. Eu gosto de dorama. Um pouquinho. Ah, você gosta? Um pouquinho. Ah, né? você tá sendo muito Deus falou muito modesto, comigo cara, através dos muito doramas. modesto. Muito. Mas, nossa, um dorama. Você me pegou. Tem muitos doramas que eu gosto, mas um que eu possa falar, tem um que eu gosto muito, mas ele é meio. Eu sou melancólica, então
é complicado a gente indicar um dorama. Ai, Jesus. Vamos lá, tem muitos doramas legais. Nossa, posso pegar minha lista de doramas? Deixa eu ver. O que a gente tá assistindo, que eu tô fazendo o Thiago assistir, não terminei de assistir, por isso que eu não gosto de indicar. Não, o que eu mais gostei, vocês viram a resposta, né? O que eu tô fazendo o Thiago assistir, porque eu não queria. Não, né? ele não queria. Viu o pessoal em casa, eu não queria. Geralmente, Não. no comecinho, Essa é a as vida. pessoas não querem mesmo assistir. Aí você Não. convence, elas assistem e vê Eu até o mesmo final, convencido ainda não Não queria quer, ver, é. mas... Essa é a vida de Tangerinas, né? Que lançou agora. Tô querendo assistir. E a gente tá aí no meio, então não indico ainda, porque eu não terminei de assistir. Ah, muito Mas triste, gente. Falam que é muito muito triste. emocionante. Muito né? emocionante, porque fala mesmo da vida, assim, deles. Então, eu tô achando bem legal. Eu não gosto de coisa se a muito vida triste. te der tangerinas, alguma É. coisa assim, né? Essa é a vida de Tangerinas. Mas você tem outros Exato. vários que você gosta lá, Vários, cara. tem muitos. Não sei porque você falou desse específico. Porque tá agora, Você queria viu? falar que eu tô vendo, né? É porque, assim... Queria tem enfatizar. vários. Eu queria batizar isso. Tem muitos legais. Tem melancia cintilante, né, Thiago? Mas Que eu não vi, gosto. eu não vi, Ele viu, não gente? viu, mas Não é vi. muito legal. Esse é aquele que eles são adolescentes? Ela volta no passado? É, Nossa, eu queria muito é bem- assistir esse também. é Tem muito a legal. linguagem de sinais, né? Tem Ai, a muito linguagem de legal. sinais. Mexe comigo, sabia? Quando tem linguagem de sinais, assim, libras, né? Sim. Eu acho muito legal. Nossa, eu tô com muita vontade de ver esse. Tem mais algum com fruta no nome? Com fruta? Então, tem o tangerina e a melancia. Tanto que ele fala assim, vamos assistir lá, então, o tangerina cintilante, que daí ele mistura uma fruta na outra. Salada de frutas. Salada de frutas. Mas é muito legal esses aí. Pode ir pro próximo. Ó, voltando pro lado espiritual, religioso, a respeito da Bíblia, tem algum livro que vocês leem que tá lá e falam assim, cara, esse é o meu livro favorito? Putz, tem alguns. Mas eu tava até compartilhando com a Gabi o meu especificamente. Eu gosto muito das cartas de Paulo, né? Uhum. Paulo mexe muito comigo, assim. Depois que você vai amadurecendo, assim, em Deus... Por causa que Paulo, acho que foi um dos caras que mais entendeu essa profundidade da revelação de Cristo, sabe? De uma maneira mais clara, assim, que ninguém, outra pessoa acessou. Eu vejo isso muito forte em Paulo. E ele conseguiu transmitir isso para todas as igrejas, né? Mas a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que fala muito comigo em particular, assim, né? É mais isso. Eu gosto de Efésios. Mas... isso aí que eu gosto, mas que mexe comigo, né, Thiago? Eu sempre falo, Eclesiastes mexe comigo, assim, de um jeito que eu leio, parece que você precisa refletir, precisa parar para analisar aquela palavra. Eu tenho uma coisa com Eclesiastes, assim. É. Muito legal. Dentre os livros, mas não necessariamente dentro deles, tem algum personagem que destoa, que você fala assim, cara, essa pessoa na Bíblia aqui, fora Jesus? Eu vou chover no molhado de novo, vou falar de Paulo, né? Obviamente você tem inúmeros personagens na Bíblia que, putz, a gente tava falando de Davi, né? A gente tava falando, tem inúmeros, assim. Mas a vida de Paulo, para mim, ela é muito impressionante, assim. O contexto que ele viveu e a transformação de vida que ele teve, né? Dele assumir essa morte do eu que ele teve com tanta força, assim. Dele se desfazer de tudo que ele era, de toda a reputação que ele tinha, para entender a identidade real dele em Deus, né? Isso, cara, Paulo é impressionante. Para mim, a vida de Paulo é uma vida impressionante, assim. Falando sem falar de Jesus, é isso? Eu acho que Maria Madalena, para mim, ela mexe comigo no sentido de... Ela deixou tudo para trás. Ela seguiu Jesus. Ela esteve com ele na crucificação. Ela foi a primeira mulher a seguir Jesus, né? E ela foi a primeira que viu ele ressuscitado. Então, assim, acho que Maria Madalena, para mim... É um bom nome também, né? E uma pessoa que você se identifica na Bíblia. Aí vocês falaram em pessoas que vocês admiram. Agora uma que você se identifica. Nossa, Caramba, Que eu me cara, eu nunca identifico. parei pra nunca também parei para pensar. nisso. É, pergunta difícil. Cara, uma pessoa que eu me identifico na Bíblia. Meu Deus, cara. Camila, você pegou pesado nessa, hein?
um exemplo. Eu admiro muito o Paulo, eu queria ser muito parecida com ele, mas me disseram por aí, o Kiko falou que eu sou João. Eu falei, então tá bom, né? Então eu me identifico. É verdade mesmo, hein? Tem todo o contexto, hein, Camila? É verdade. Cara, Nossa, eu não gente, tô vocês lembrando. pegaram... Não, Porque você entendi. tem que se analisar pra poder... Mas assim, agora um que veio de bate-pronto na minha cabeça, assim, que sempre quando eu leio o texto, putz, a palavra grita dentro de mim e eu fico completamente emocionado do contexto, é Abraão, cara. Porque Abraão, assim, a entrega de Abraão, simbolizando a própria entrega de Cristo, né, por nós, cara, foi muito profundo, assim, né? E Abraão é um cara que, não importa o tempo, eu posso passar 10 anos, se eu for ler o livro de Gênesis e Êxodo e ouvir a passagem de Abraão, eu vi quando ele vai subindo ao monte para entregar Isaac. Cara, não tem jeito, que lá me toca profundamente, né? Porque hoje, quando você é pai, algumas coisas mudam muito o contexto dentro da gente. Então, Abraão é um cara que... Pô... também eu posso falar disso. Pai da fé, né? Ele foi super profético. E aí, ó, o profeta se identificou. A figura de Cristo, né? Acaba sendo por você entregar o próprio filho, né? Isaac, na verdade, foi uma figura de Cristo, né? Mas Abraão, por cumprir isso, ele é a própria figura de Deus em nós, né? Então, Abraão. Eu acho que... Agora eu deixei a batata quente pra você, tá, Gabi. mesmo. Mas eu acho que João... Eu acho que estar com Jesus o tempo todo, não abrir mão de nada, sabe? Tá ali na crucificação com ele. Eu acho que é a lealdade. Eu tenho muito isso dentro de mim, sabe? De lealdade. Então, eu acho que João é o nome. Então, também é um cara... É difícil, tem vários caras, né? É o que você falou, tem que fazer uma autoanálise. Tem, quando... Assim, se dependesse da minha autoanálise, eu acharia que eu sou Davi, entendeu? mas vou no João, né? Tudo bem. Diante disso, qual o versículo favorito de vocês? Aí sim, hein? Aí eu pensando nisso, a gente até se preparou, né, Gabi? Você quer começar? Eu começo com você primeiro. Não, pode... Eu quero dar as honras pra você. Você começa a falar e daí você passa a bola pra mim, então tá bom. Então eu posso falar? Pode. Posso pegar o meu? Pode. Meu tá em Filipenses 4:8, salvo engano. Te deu a Bíblia e o papel aí. Cara, mas agora já tá aberto aqui, fica mais fácil. Mas essa palavra de Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, essa palavra é demais, cara. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Põem em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Essa aqui. E reflete bastante, porque a sua visão de futuro, essa palavra tá estampada em você. Mas eu gosto muito disso, da gente tentar sempre ver as coisas como Deus espera que a gente veja a situação, né? E às vezes eu tenho um olhar muito racional e eu tenho que buscar sempre isso, sabe? Tirar os meus olhos da razão da situação e tentar buscar isso e ver o lado que Deus está querendo construir, né? A minha é Apocalipse 21:4. Eu gosto muito dessa passagem porque fala que ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Eu vou ler para vocês. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Apocalipse, né? Um livro que fala aí de uma profecia, né? Mas a gente trazer isso para o agora, entender que ele enxuga as suas lágrimas no agora, no hoje. Eu acho que é você trazer nessa palavra profética, viver ela. Então eu gosto dela por conta disso. Ela mexe comigo por conta disso. Porque eu posso viver isso. Eu posso viver sem choro, eu posso viver sem dor, porque eu tenho ele, viver em plenitude com ele. Eu aprendi isso num processo de dor e hoje eu creio que eu consigo viver essa palavra, trazer essa palavra para
para minha vida E é todos os lindo, dias. né? Que a gente vê também a sensibilidade de Deus, né? É um Deus que se importa com suas lágrimas. É. Então, assim, é muito E é o que ele tem para profundo. todo mundo. Ele Sim. vai enxugar toda lágrima, não vai ter dor mais, não vai ter morte, não vai ter aflição. Sim. É isso. Você tem O quê? um versículo? Tenho. Eu tenho vários. Mas, nossa, que Deus fala muito comigo sobre choro. Então, eu tenho vários versículos sobre choro na Que será, Bíblia. né? Assim, Jesus então chorou. esse já era um seu, Já né? era um dos meus. Mas um que fala bastante comigo é em Salmos 30, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uhum. Porque foi um versículo que o meu pai me ensinou quando eu era criança. E eu lembro que eu testava esse versículo. Então foram experiências que eu tive com Deus sem saber que eu tava tendo experiências com Deus. Amém. Aí eu chorava, assim, tipo, acontecia alguma coisa de criança, assim, que me afetava. Eu ia dormir chorando e eu pensava, a alegria vai vir pela manhã. Dormia e eu acordava feliz. Era, assim, muita doideira. Mas depois eu descobri, eu estudei que realmente o choro libera, depois do choro, né, um hormônio da felicidade. Então, é muito bonito como Deus, ele deu uma ferramenta tão legal de autorregulação e uma coisa que já estava escrita na Bíblia, que a ciência descobriu depois. Então, assim, pra mim... Foi provado, né? Pra mim, já envolve muita coisa esse versículo. É. Envolve ciência, envolve Deus, tudo. Muito legal mesmo. E você, Gabriel? Fala um seu Eu agora. tava esperando perguntar. Poxa, o meu é Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tem a É respeito. muito lindo, Isso cara. é lindo. Esse versículo me ajudou bastante numa época da minha vida. Não, Eu Jeremias tem carrego. mesmo, cara. Tem umas palavras muito profundas, assim. E, Boa enfim, escolha, hein, Gabriel? Boa escolha. Obrigado, cara. Gostei. Me identifiquei com a sua escolha. Faça a pergunta final do nosso podcast. A pergunta das perguntas. Caramba, É. cara. A pergunta mais esperada, não tão esperada. Qual é... Aqui são dois, né? Então, quais são? Seria? Conjuga aí, ó. Quais são... Não, vai ficar muito ruim. Qual é o seu alvo? Mas o alvo de cada um. O alvo é Cristo, né? É. Mas eu acho que, para mim, o alvo é que as pessoas possam enxergar em mim, Cristo, com clareza, né? Os frutos, né? De portar a Cristo, de viver o propósito dele em plenitude. Eu acho que meu alvo é esse. E como mãe, que os meninos sigam esse caminho de Cristo, seguindo o propósito dele. É. Eu acho que é Ser um Uau. exemplo. sempre. Ele acaba... Esse seu alvo acaba sendo um contexto que a gente pode usar para todos nós, né? Porque o alvo maior das nossas vidas é manifestar a vontade dele sobre nós e que a gente possa cumprir com esse propósito eterno, né? Mas se eu vou falar um contexto um pouco... Não é egoísta, tá? Mas o meu alvo é cumprir com o meu propósito na minha família, primeiramente, com a vida da Gabi, com quem eu preciso honrar porque esse foi a responsabilidade que Deus me deu como marido sobre a vida dos meus filhos. E aí sim, eu ter o discernimento de ouvir a Deus e cumprir com o sonho que Ele tem para minha vida, sobre a vida das pessoas. Acho que eu poderia dizer dessa forma, assim, né? Não queria falar de forma muito geral, assim, geralzão, mas entender as responsabilidades que Deus deu para minha vida, né? Como sacerdote, como marido, primeiramente, né? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas a gente não cumpre o que está perto de nós, que a gente precisa ter a responsabilidade maior, né? Sim. É isso que vocês falaram, ambos falaram. Vai muito com o que vocês falaram no podcast inteiro. Então a gente vê essa coerência Amém. na vida de vocês. E a gente fica muito feliz com isso. E a gente agradece vocês por estarem aqui conosco, A gente que por agradece. terem aceitado nosso convite, né? E por compartilharem as histórias com a gente. Né? A gente tem certeza que nem que seja uma pessoa, né? Que seja impactado com isso. Porque isso eu tenho certeza porque já fui eu. Então, assim, E eu também. já tem. Tem dois. Já tem Amém. dois e mais Amém. os que estão assistindo. Então, tenho certeza que nada é por acaso, nada é à toa. E vocês estão aqui por um propósito.
de impactar mais pessoas com a Amém. história de vocês. Amém. E que eu percebo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, cara, não, mas aí não tem nada demais na minha história. Só que não, às vezes uma coisa que você tem pode ser algo que mude a vida do próximo. É, lógico. Então, a gente agradece a vida de vocês, a presença de vocês e a história de vocês. A Amém. gente que fica feliz de poder estar aqui, né? Muito grata poder falar um pouquinho da nossa história e se puder tocar, né, alguém com a nossa história, isso faz toda a diferença. Amém. Certo? Eu também agradeço muito o convite, a gente ficou muito honrado. Muito. É um privilégio mesmo, porque a gente fica muito feliz de estar, de alguma forma, a gente tá sempre edificando a casa, né, cara? E a gente tá junto, caminhando e construindo algo Isso. junto. Então, pra mim, isso é o mais legal de tudo, assim. E a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mesmo. E que seja até uma forma da gente salvar isso aqui pros nossos filhos verem no futuro também, Olha né? só. Vai Com ser muito certeza. legal. cara. Nossa, Vai ser legal mostrar pra eles já meio velhinho. Viu, já. Vitor, Bernardo. Eu, Vitor Bernardo, esses casados aí, ó, com seus 3 filhos, vocês vão dar vários netos pra gente. Assistam esse podcast, hein? Vou cobrar. Fazer o resumo, né? É. Sem usar o chat. gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. E nós agradecemos você, querido telespectador, que acompanhou a nossa conversa, o nosso bate-papo. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau.